Quando você fala das coisas do Criador, automaticamente você já está semeando, porque a semeadura, neste caso, não é como uma semente física, que a pessoa ara a terra e agora pega a semente, coloca ali naquele lugarzinho da eira, cobre com terra e agora a própria terra vai fazer essa semente germinar. Não é assim, porque isso é físico. Quando o Salvador falou sobre semear, e quando a Escritura também, num todo, fala em semear, a palavra, está falando justamente em algo que não é da mesma forma que a semeadura da semente física, mas é algo no formato espiritual. Para que você entenda, quando falamos espiritual, você pode entender que é no entendimento. Ah, mas tudo que é espiritual é entendimento? Não, mas uma forma de entender o espiritual com uma visão que nós já acostumamos a olhar, que é a visão da ótica humana, pode-se falar do entendimento. Então, quando você semeia, não é uma semeadura física, como o agricultor que semeia a semente, ou como a própria natureza, que por si só já semeia a sua semente, ou se utiliza, por exemplo, de insetos polinizadores, como a abelha, como a borboleta e como os outros insetos polinizadores. Porque aí, de qualquer forma, é uma semeadura física. Então, quando você semeia a palavra do Criador, quando você semeia as coisas do Criador, você então está semeando através da sua fala, as pessoas estão recebendo pelo ouvido e entram no entendimento. Então, é uma semeadura espiritual, porque ela não é física, não há um objeto a ser semeado, como no caso da agricultura, a semente. Madinha, obrigado por estar do meu lado mais uma vez aqui, é um prazer muito grande semear dessa forma fácil, né, que tem de semear através da tecnologia. Sim. Nós temos aqui o microfone que não está aparecendo e temos aqui uma câmerazinha que também não está aparecendo, mas que está fazendo as imagens, né, que vão ser difundidas através desse processo tecnológico que ajuda, auxilia na semeadura. E muito. Você vê que na agricultura, amada, o homem, o camponês, no passado, ele vinha com as próprias mãos semeando. Né, depois de algum tempo, as próprias máquinas, né, a tecnologia proporcionou que as máquinas pudessem agora, em grande quantidade, semear, porque a mão humana ela ia aos poucos. Sim. Né, e semeando através de máquinas, semeia muito mais. Quando você semeia tete a tete com as pessoas, também é algo bem similar. Sim. Porque aos poucos vai alcançando, né, a frutificação necessária na germinação da semente. Agora, quando você pode dispor de tecnologia, igual agora aqui, ó, olha quantos estão assistindo, né, estão ouvindo através da tecnologia e essa semente está sendo, vamos dizer assim, utilizada. É verdade, né, amada? Com certeza. Eu fico muito assim impressionado de ver, amadinha, que os exemplos que o Salvador nos deu de coisas físicas da época para mostrar as coisas espirituais, elas, mesmo hoje com a tecnologia, não perde o sentido. Não. Né, amada? Não. Na medida em que ele coloca a semente como a palavra do Criador, Exato. né, e a possibilidade de você semear falando, então você vai observando que isso cabe no contexto da época, contexto antigo, cabe no contexto atual com toda a tecnologia que temos hoje e vai caber também no futuro com novas tecnologias que sequer imaginemos. Exatamente. Né? Nós não imaginamos as tecnologias do futuro, mas certamente que a palavra do Criador vai ser a mesma. Vai ser a mesma. E vai ter a mesma funcionalidade. É uma coisa das mais incríveis do mundo. Você sabe por quê, amadinha? Você observa que a tecnologia mesmo, já que estamos entrando nesse assunto, ela vai substituindo uma coisa pela outra. Aquela se torna obsoleta e não mais existe. E a nova toma lugar daquela até que essa nova se torne velha. Certo. Mas a palavra do Criador, amada, tem quase 7.000 anos. Tá certo? Isso mesmo. Veio por tradição até Moisés. Moisés escreveu e depois os discípulos também, há 2.000 anos atrás. E desde 2.000 anos atrás, quando foi escrito por último, tá certo? Sim. Até hoje, ela está aí. Não é igual às coisas do mundo da tecnologia, Exatamente. porque essas não envelhecem. Quando eu falei da tecnologia, amado, eu posso dar alguns exemplos bem simples. Não sei se você lembra de algum exemplo de coisa que existia que já não existe mais, que a tecnologia suplantou.
Ah, Um simples, o disco de vinil. é. Era a forma de difundir a música, principalmente, né? O disco de vinil. Cadê o disco de vinil hoje? Foi substituído pelo CD, Exato. né, Amadinha? Exatamente. O vídeo, a Super 8, que era a máquina de filmar, até 1980, né? Foi substituída pela a máquina VHS do videocassete. A máquina do VHS do videocassete, cadê? Tá onde? Né? Só tiver em algum local que guarda relíquias ou coisas velhas. Exatamente. Mas ninguém usa mais uma máquina VHS para filmar, porque foram substituídas pelas máquinas de HD, de DVD, de filmagem mais moderna. As câmeras que são agora não mais de VHS, né? Mas de qualidade melhor. Então, amada, aí as coisas antigas já não se... Porque já foi obsoleta, já ficou obsoleta. Já as novas tecnologias vão enterrando aquelas. Exatamente. Mas as coisas do Criador, a palavra dele, o que ele falou, o significado continua. Do mesmo Quando jeito. ele dá exemplo dos exemplos que ele deu, nenhum exemplo daquele pode se dizer que hoje se perdeu. Entende, amada? Sim. Você vê que é o contrário, amada. Hoje nós percebemos algo. Hoje nós percebemos algo porque temos tecnologia que naquela época não perceberíamos. Vou te dar um exemplo. Vamos falar, por exemplo, de físico e espiritual. Você pega uma analogia hoje com o computador, você vê que o computador, para cada placa daquela que você enfia, que é o hardware, vem um CD com um drive de instalação, Sim, que é o software. certo. Então você, por exemplo, vai colocar na sua máquina agora de computador uma placa de captura de vídeo. Aí você enfia o hardware lá, mas para cada hardware e para esse também você precisa de um software. O hardware você pega, você vê, você sente ele na mão, é uma placa. Agora o software que faz a máquina funcionar, você pega, Não. você vê, mas você sabe que ele existe. Exato. Porque se você tiver que formatar a sua máquina e não tiver os devidos drives, nenhum software, aliás, nenhum hardware da máquina vai estar funcionando. Porque faltou o software. Certo. Então você veja que hoje existe como você comparar isso que é novo, tá certo? As coisas que o Salvador ensinou naquela época. E que nós viemos entender agora melhor ainda, porque a tecnologia hoje possibilita uma referência humana, física, do que é espiritual. Quando ele falava do corpo, né, nosso físico, era o hardware. Por exemplo, o cérebro. O cérebro, você pega o cérebro na mão. Então o cérebro é físico. Se a pessoa operar um cadáver, vai arrancar a cabeça, o tampão, e vai pegar o cérebro na mão. Ele é físico. Mas a pessoa pode pegar a mente? Não. A mente é o que faz o cérebro funcionar. É o software deste hardware que é Verdade. a mente. Ele é, por exemplo, um programa com drive de computador que faz essa massa cinzenta funcionar. É verdade. Então você Isso tem a mesmo. analogia perfeita do hardware com o software. Você tem o que o Salvador tanto tentou explicar àqueles caras, principalmente do sistema religioso, e eles não Entenderam. entenderam. O Salvador pegou, amada, aquele Nicodemos pela mão, levou até o lado de fora de onde eles estavam e mostrou: olha o vento. Você sabe que ele existe, mas você não consegue saber onde ele começou nem onde ele termina. Mas você não sabe que o vento existe? Verdade. Então quer dizer, aí ele falou: se eu te explico as coisas terrenas, que são palpáveis, e você não entende, quem dirá se eu explicar as As espirituais? espirituais. Mas aí, na sequência dessa mesma passagem, esse homem ainda pergunta assim: mas como pode isso? Aí o Salvador agora tem que fechar o assunto, ele não vai continuar conversando até amanhã com alguém que não entende nada. Porque o assunto já está se estendendo muito, então ele diz para terminar: você é mestre dos fariseus, da seita dos judeus, da religião judaica, lá vamos dizer, né? É. Do sistema religioso, você é mestre e não sabes? Não sabe essas coisas. É, interessante. Um mestre que não sabe o que é a verdade, amada, ele ensina o quê? A mentira. É mentira. Exatamente. Era o caso do Nicodemos, né? E que voltou após esse dia, esse encontro com o Salvador. Sim. Ele não saiu do sistema religioso não, amadinha.
O povo protestante defende com unhas e dentes. E eu Nicodemos. creio que eles têm razão, porque É. faz parte do grupo deles. Sim. tá Nicodemos teve encontro com o Salvador. O Salvador certo. explicou a ele Foi à noite. para não ser visto Pra não pelos ser visto. sacerdotes, Exato. porque tinha medo dos sacerdotes expulsando ele do sistema religioso, Porque eles expulsavam no templo, né? expulsava. Mas como ele foi lá, amado, e ele era carnal, Uhum. não entendia nada de espiritual, ele não se convenceu a si próprio de que aquilo era verdade. Certo. E preferiu ficar com o que ele entendia que era verdade, que era o sistema religioso. Certo. Foi por isso que o Salvador, depois de um certo tempo de explicar detalhadamente a ele, viu que não tinha jeito. E falou para ele: você é mestre e não sabes? Essas coisas, é verdade. Né, amada? Não sabe das coisas espirituais, só sabe física? Então, minha riquinha, nós estamos falando aqui, o assunto inicial foi semear. Certo. Quando o nosso Salvador e toda a Escritura, porque não é só ele, também os profetas antigos diziam: semeai de manhã, de tarde e de noite, Correto. porque vós não sabeis qual irá germinar, se esta ou aquela. Ou aquela, exatamente. Então, quando você, por exemplo, faz um vídeo hoje pela internet, você coloca esse vídeo na internet, mas você também coloca em DVD, em qualquer mídia que puder permanecer aí, Uhum. para outras pessoas ir se alimentando, porque a semente vai continuar na terra. Uhum. Mas nós não estaremos aqui para a semente, Isso é verdade. né, amadinha? Isso é verdade. Eu vejo, por exemplo, os vídeos do Fernando, né, que a gente ama demais, mas a repercussão dos vídeos do Fernando foi maior nos DVDs do que na internet. Uhum. Né? As pessoas até hoje pedem o DVD do Fernando, sobre o nome A Besta à Sombra, Sim. né, amada? Então nós colocamos esse material na internet, gratuitamente, para todos que possam assistir, botamos no DVD e, se puder, colocaremos em tudo enquanto é mídia que puder, para permanecer, porque essa palavra que eu estou falando para você agora, a minha amadinha, você está assistindo, mas quem sabe se neste momento esses dois ainda fazem parte deste mundo, porque essas imagens ficam, a voz fica a semente, mas nós passamos, porque o céu e a terra passará, mas a minha palavra não há de passar. A palavra do Rubens, da Elaine, De maneira alguma. a do Criador, Exatamente. é o que nós estamos aqui propensos a fazer, é semear a palavra dele, né, amadinha? Isso mesmo. Então é por isso que nós fazemos assim. Mas o assunto aqui que nos trouxe a ligar a câmera e abrir aqui essa conversa, amada, qual era? Ah, sim, porque, assim, a gente tem feito vários vídeos, né, Rubens? Tanto pro Verdade Oculta 1 como 2, né, sobre Illuminati, essas Certo, coisas todas, e o certo. 2 é mais espiritual. Certo. Aí as pessoas às vezes perguntam assim, por que não fala sobre salvação? Por quê? Salvação. Porque salvação, eu entendo, e eu creio que é o pensamento de muitas pessoas que é do meio religioso, que está ligado a fazer alguma coisa. Entendo. Assim, sabe que o Salvador morreu, que ele veio Entendo. para como é que fala? Morreu pelos pecados do mundo, Sim. sabe de tudo isso. Aham. Mas não basta saber e fazer o que ele pediu. Entendo. Né? Que o que ele pediu, assim, o Criador, lá desde o começo, até depois que o Salvador veio, que é amor ao próximo, não é É verdade? verdade. Crer nele, amar ao próximo, essas coisas todas. Não sabe, mas parece que tem que estar ligado a uma prática. Entendo. Parece que se não fizer alguma prática, parece que a pessoa se sente, e agora? É o que Perdi eu a vou salvação. fazer. O que eu Tipo vou assim, que ainda fazer? tem que fazer algo. Tem que fazer algo. E agora, o que eu vou fazer significa, o que eu vou fazer? Eu tenho que Isso. fazer, eu preciso fazer. E outra, né, antes de você responder, e-mails, eu sei que você recebe também, mas a gente recebe, eu no caso, recebo muitos e-mails de pessoas perguntando que saiu do sistema religioso, né? Por exemplo, eu tenho tantos anos que eu estava no sistema religioso, saí, Aham. mas agora o que é que eu vou fazer? Tipo assim, com medo de perder a salvação. Aham. Sabe que o sistema religioso é uma farsa, Certo. não é verdade? Mas parece que fica meio que perdido. Parece que fica... Ela fica com medo de voltar pro mundo, vamos dizer assim, fazer coisas erradas. Porque eles ensinaram dessa maneira, né? É. Que se sai de lá, tá no mundo, tá perdido, tá entregue ao capeta, então... É. Então são duas perguntas, nós vamos para a primeira, que é a questão da salvação. É salvação. As pessoas têm mandado e-mail para minha amada. Muitos. E mandam também para mim, dizendo assim: por que vocês não pregam a salvação? Exatamente. Eu entendo, amada, que quando as pessoas fazem essa pergunta, não é para poder mostrar pra gente que nós estamos falando de uma coisa que não tem tanto interesse e que poderíamos falar de algo muito mais interessante. À Não. primeira vista parece isso.
Mas não é isso. Eu vejo que são pessoas que se sentem, assim, digamos assim, perdidas. Eu não sei a palavra correta, né? Porque quando estava fazendo algo físico, participando de uma religião, seja ela qual for, estava sentindo mais segura, achando que... Entendeu? Então, mas veja bem, quando a pessoa fala que se a gente não prega a salvação, eu creio que não seja o grupo que está perdido. Eu creio que seja um grupo de pessoas que vê a gente pregando muita coisa, falando das coisas do Criador, mas que acha que deveríamos estar falando em salvação. Em salvação. Entende? Agora, para salvar o que seria as pessoas. falar sobre salvação? É a questão. Sabe por quê? Ah. Na visão da pessoa que fala isso, na maioria delas, eles não estão dizendo assim que o irmão Rubens e a irmã Elaine deveriam falar em salvação no sentido de falar sobre o plano de salvação do Criador. Não. Eles estão falando em encher a igreja. Entende? Falar em salvação para eles significa falar para as pessoas ir para uma igreja. Certo. Entrar para um grupo religioso. É isso que está na mente. É ser religioso. É ser religioso. Essa religiosidade que está acabando com tudo. É isso aí. Exatamente. Mas quando a pessoa fala assim, irmão Rubens, prega a salvação, na mente deles está dizendo assim, irmão Rubens, prega para as pessoas ir para a igreja. Prega para que elas tenham um pastor, para que elas prestem culto. Para que ela seja protestante. Sei lá, como é que elas vão seguir? E agora, vão ficar no mundo? Não, a pessoa sair do templo, sair do sistema religioso, não quer dizer ficar no mundo. Uma coisa é alguma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. Mesmo porque quem está dentro de denominação, de templos aí, faz coisa pior do que quem está no mundo. Isso não tem nada a ver. Mas pode continuar. Não, o que eu vou dizendo é justamente que quando você prega a verdade da Escritura, a verdade é que liberta. Correto. Então, se você está falando em salvação, você está falando em tirar a pessoa de uma perdição, de uma prisão, de algo negativo. Sim. E trazer para algo positivo. Tá Correto. certo? Então, quando nós falamos a verdade da Escritura, as pessoas, elas entendem que o que elas estavam fazendo não era o correto. Então, elas se retiram do sistema religioso. Aí o pessoal do sistema religioso mesmo fica mandando e-mail dizendo assim, irmão Rubens, tem que pregar a salvação. Você fala isso, fala aquilo, fala tudo isso, porque mesmo a gente falando nos vídeos que não acusa ninguém, mas acusa o sistema do qual eles fazem parte, Exato. Eles não entendem, ou talvez fingem não entender, né, que a gente está acusando um ou outro, e não Exato. fala sobre o importante que é a salvação. Madinha tocou num assunto bem importante, amado. Veja bem, nós não ficamos falando que você que está no sistema religioso com esse pastor está errado, porque esse pastor está errado. Nós não falamos que você que está no sistema religioso que o teu pastor é aquele, você está errado porque aquele pastor está errado. O que eu digo a vida toda, não me canso, é que todos os pastores institucionais, todos que têm carteirinha, convenção, todos que têm igreja, todos que participam do protestantismo estão errados, porque o próprio sistema está errado. Mas todos eles são do mal? Não. Que existe uma boa parte do mal, eu não tenho dúvida. Existe. Porque mente descaradamente. Mas muitos estão lá porque estão também enganados. Então, neste bolo do engano, eu não deixo um de fora. Porque se o pastor estivesse certo, a primeira coisa certa que ele faria é não ser pastor. Começar por aí. O Salvador disse que só há um pastor das ovelhas. O Salvador disse que os gentios, entre eles os fortes dominam os fracos. Convosco, porém, não será assim. O Salvador nunca institucionou igreja nenhuma de hierarquia de pastor, presbítero, diácono. Nunca deu cargos. Nunca mandou cargo para ninguém, nem título. Exatamente. Então, amado, e muito menos para outro homem fazer outro. E eles sabendo do significado dessa passagem, eles não falam a verdade para o povo, os que sabem, e como é que fala? E faz o povo pensar que tem que ter um pastor, um Isso líder aí. religioso, que mesmo que muitos negam, tem líderes religiosos para a vida toda. É isso Aí a pessoa casa, tem filho, tem netos, Isso. os netos continuam tendo líder, o líder morre, fica a família do líder, fica outro Isso. líder. É assim que Isso funciona. aí, transfere o império de um para o outro. Pro outro. Então, amado, o que nós estamos dizendo é assim. O que nós falamos é o que está na Escritura. E na Escritura não tem nenhuma ordem para você ir para esses lugares. Nem para se constituir pastor, nem constituir ninguém pastor seu. Para que você tenha um pastor. É isso que está na Escritura. Isso eu defendo aqui agora
aqui com a minha amadinha no estúdio, e defendemos em qualquer praça pública, em qualquer salão de hotel onde faz palestra, onde se faz debate, onde se faz sabatina. É o que eu defendo em todos os lugares. Eu defendo que não há nenhum mandamento para que você tenha alguém sobre você. O Salvador disse, amada, nas questões espirituais, todo poder foi entregue a mim. Exato. Ah, poder humano do mundo, não. Poder humano, se ele quiser, ele domina. Mas foi entregue pelo homem ao inimigo e ele respeita isso. Por exemplo, quando se explodiu a bomba de Hiroshima, será que foi o Salvador que mandou? Não. Todo o poder foi entregue a ele. Por que explodiram a bomba? Verdade. Porque aqui no mundo ele tem deixado correr frouxo, vamos dizer assim. Entendi. É o homem que faz as coisas. Todo o poder foi dado a ele, amada. Quando ele falou isso, é poder espiritual, porque ele manda nos demônios, manda em tudo. Exatamente. Não há um homem entre você e ele, porque só há ele, todo o poder foi dado a ele. Correto. Então Shaul disse que só há um batismo. Qual batismo? A morte do Salvador. Exato. É o Não que é está batismo, escrito. não é outro. É o que está escrito. Porque só há um que é sobre todos. Quem é um que é sobre todos? O Salvador. O Salvador. O Salvador, claro. Porquanto não há outro entre o homem e o Criador, a não ser o Salvador, homem. Já é homem porque você não vai precisar de outro, é ele que é o homem. É outra coisa, é tão claro quanto o templo. É tão claro quanto o É templo. quanto o templo que o Criador não habita em templo feitos por mão de homem, está tão claro como essa parte, as duas coisas, o templo e o Salvador homem, para a gente não precisar de outro homem. Então o que nós temos defendido já não é de hoje, amado, é isso. É que o sistema religioso que está aí não tem parte nenhuma com o Criador de acordo com o que está na Escritura. Lá não tem nada disso que esses caras fazem. Entende? Quanto mais os invencionismos, como grupo de coreografia, grupo de dança, missionário disso, missionário daquilo. Missionário na Escritura, o maior exemplo é Shaul, amada. E Shaul, quando teve encontro verdadeiro com o Salvador, ele é bem claro, ele disse assim: eu não retornei a Jerusalém para perguntar Pedro e os mais antigos o que eu deveria fazer. Exatamente. Mas eu mesmo saí para pregar o Evangelho. Exatamente. As boas novas. É isso que ele falou e foi isso que ele fez. Ele fez. Eu pergunto, algum Pedro, João, os caras mais antigos que Shaul, os 12, menos Judas, os 11, Sim. será que enviaram Shaul como missionário, como se faz hoje? Pegando dinheiro e mandando para missionário? Não teve, amada. O exemplo da Escritura é o mais claro. Verdade. Se não seguimos aqueles, estamos seguindo exemplo de outros homens, mas não daqueles homens. E o exemplo daqueles homens é que eles obedeceram o Salvador quando o Salvador disse assim, saindo para fazer uma missão, vamos dizer, já que esse é o termo que eles usam, não leve o alforge, não leve dinheiro e nem 2 roupas. É, porque eles falam que tem que ter coleta ou dízimo ou dinheiro para enviar os missionários. Não é tinha verdade? nada disso. Mas está escrito que não leve nada. Então, o que eu defendo com a minha amadinha aqui é o que está escrito, que foi deixado para nós pelo meio tecnológico da época, que era a Escritura. Exato. É isso que eu defendo. Agora, se isso tira as pessoas do sistema religioso porque elas veem que lá está errado, tá certo, amada? É porque elas conhecem a verdade. E a verdade as liberta. E a verdade liberta. Agora, quando eu vou falar de salvação, de maneira nenhuma, meu amado que tem mandado e-mails, ou minhas amadas, de maneira nenhuma eu posso contemplar o que vocês pediram, que é falar para as pessoas irem para as igrejas, para ter pastor, para dar dízimo, para poder ir lá fazer preceitos religiosos, de liturgia, de culto, de batismo, de ceia e de qualquer outra coisa dessas que eu considero lixo. Correto. Imitando a Paulo. Tá certo? Exatamente. Então, eu jamais vou pregar aqui esse tipo de salvação que vocês falam, da pessoa deixar de ser ateu ou qualquer coisa, o católico para ser protestante. Essa salvação eu não prego, porque para mim isso não é salvação. Isso é perdição. Mesmo porque cada religião do mundo, criada por homens, cada um tem seu pensamento sobre a salvação. O protestantismo acha que a salvação é no protestantismo. Isso não aí. É verdade? O católico no católico, a umbanda na umbanda. E tudo vira uma babel, vira uma confusão. Vira uma confusão, porque cada religião acha que a salvação está nele. Está nele. O que nós pregamos aqui e mostramos é que a salvação só está em um.
de acordo com a Escritura. No Só Salvador. nele a salvação. No Salvador e sem práticas. Sem prática É aí nenhuma. que tá, porque eu entendo. Ele não mandou praticar nada. Porque eu entendo quando a pessoa fala para falar sobre salvação, tá, estamos fora dos templos, das denominação, da religião. É. Sabemos que o Salvador é o nosso Messias, é o nosso, né, o que morreu por Redentor. nós, mas temos que fazer algo, independente de ir ou não no templo. Tem que ajudar ele, porque o que ele fez não foi suficiente. Sei lá, Parece é que é uma isso, coisa amado. estranha. Não Fica dá- faltando um pedaço, igual o Djavan na música, faltando um pedaço. Pode, Fica faltando um pedaço. É bem por Entende? aí. Por que falta um pedaço? Porque eu vou ter agora que eu fazer alguma coisa para poder fechar o negócio, que o negócio está em aberto. É. Então, peraí, quando o Salvador morreu, ele não fechou? O consumado dele é mentira? Eles fazem as pessoas achar que sim. Que é mentira. Vamos falar então agora, amada, no próximo Sim. bloco, especialmente sobre o que eles querem que a gente fale. Salvação. Exatamente. Mas vamos falar a salvação que está na Escritura. Na Escritura, exatamente. E aí você não se aborreça. Amadinha, vamos falar então sobre salvação. A primeira coisa que nós temos que observar, o que é salvar? Entende? Sim. Por exemplo, eu, quando era criança, lá em casa tinha um cachorro. Certo. O nome do cachorro era Ringo. E meu irmão mais velho, João, era ele quem tinha, né, conseguido aquele cachorro. O cachorro era dele. E certa vez o Ringo caiu no poço. E eu, as minhas 3 irmãs que andavam sempre comigo, eram os pequenininhos. A gente não tinha como tirar o cachorro do poço. Então nós corremos até nosso irmão mais velho e pedimos ao João, corre lá para salvar o Ringo. Vai salvar o Ringo, que o Ringo caiu no poço. Entende? Sim. Então o Ringo estava fadado a morrer no poço. Porque ele ia nadar um pouco, mas uma hora ele não ia aguentar mais. Né? Sustentar em cima d'água e ia morrer afogado. E aí, lógico, né? Nessa oportunidade o Ringo foi salvo do poço. Mas passou algum tempo, ele já estava sem dentes, ele já tinha 10, 11 anos de idade, e o Ringo veio a morrer. Foi salvo, mas depois da morte o Ringo foi para o saco, Certo. na linguagem popular, né? Foi para o lixo. Certo. Então, amada, a salvação é algo que ocorre quando se resgata, tá certo? Correto. Um ser vivo da iminente morte. Correto. O nosso Salvador, ele nos resgatou da morte eterna, mas não da morte física. Ele fala, aquele que crê em mim não verá a morte. Não irá morte. Ele está falando de qual? Morte física ou espiritual? Espiritual. Quando ele chega para a irmã, que havia reclamado dele, se você estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Tá certo? Exatamente. Calma, porque ele não está morto, ele apenas Dorme. dorme. Quando há a promessa de Natã a Davi, Exato. de que dele sairia aquele que construiria o templo verdadeiro ao Correto. Salvador, então ele foi bem claro e disse, após você dormir com seus pais, esse dormir com seus pais, de que ele falava? Após você morrer. Morrer. Após morte você espiritual. dormir com seus pais. Morte física. Morte física. Aí sim sairá da tua descendência aquele que irá, tá certo? Certo. Na escritura, se você ler antigamente também diz assim, e José dormiu com seus pais e seu corpo foi mantido para ser levado para o local ao qual Abraão tinha comprado e também já havia enterrado Sim. a esposa, que eu esqueci o nome agora. Esposa do Abraão, qual é o nome dela? Sara. Sara. Então, toda a escritura, amada, ela tem uma metalinguística dela própria, que quando a pessoa morre, lá na escritura não tem morte. É muito raro. Entende? Na maioria das vezes está dormir com vossos pais. Tá entendendo? Entendi. Porque na visão do nosso Criador, o que ocorre com a gente é que a gente dorme. Entende? Quando falece. Mas por que ele dá essa visão de dorme? Porque todas as noites não dormimos, Sim. mas logo de manhã não vem o dia seguinte e nós não acordamos. Exato. Então também quando a pessoa morre aqui, ela vai agora ressuscitar para a vida eterna. Entende? Entendo. Então, por isso, para ele é dada a visão de dormir. Para ele, não que ele tenha essa visão, mas para ele passar para nós. Para que a gente entenda, porque nós vemos bem o que é dormir. Amada, o que eu estou dizendo é assim. O Ringo foi salvo, naquela oportunidade, do sono.
Embora é cachorro, não vai, mas estou dando Sim, exemplo de um salvação. exemplo, claro. Entende? Vamos dizer que tenha sido uma pessoa que caiu no poço. Certo. Fica melhor até. É, Então agora essa pessoa foi salva daquele momento de um sono. de um sono. Mas mais tarde ela voltou a dormir. Inevitavelmente. Isso aconteceu também com o irmão dessas meninas que nós colocamos aqui agora. Qual o nome dele? Lembra? É o Lázaro. Lázaro. É o Lázaro. Então aconteceu com Lázaro. Ele dormiu, o Salvador o chamou do sono depois de 3 dias, mas depois ele voltou a dormir com os pais dele, né? E aí é claro que depois, no futuro, pra gente, há o julgamento dele. Mas aí abre um parênteses, eu creio que o julgamento dele já passou. Porque ele se desprendeu aqui do mundo. Isso é um assunto que a gente pode mais tarde falar. Vamos então lembrar de outra coisa também, física, só para poder a gente tentar compreender o que é salvação e o que o Salvador fez por nós. Correto. Vamos pensar assim. Você hoje conhece uma pessoa que está com a dificuldade grande porque está desempregado, porque essa pessoa está já 2 dias sem comer, sem se alimentar, e essa pessoa chega para você e fala: você poderia me dar um prato de comida? A pessoa vai ficar muito feliz porque você vai encher um prato, sabe que a pessoa está 2 dias sem comer, né? E vai abastecer aquela pessoa, ela vai comer aquele alimento e vai ser salva da fome naquele dia. Certo. Vai ser salva o quê? Da morte? De dormir? Não, da Não, fome. da fome. Agora, amadinha, amanhã aquela pessoa de novo foi e te pediu, bateu no teu portão, você de novo alimentou. E essa pessoa agora você percebeu que ela não está trabalhando também porque ela tem um problema realmente de saúde, que impede de trabalhar e também não tem outras pessoas ali para ajudá-la. E aí você se compromete. Você fala: no lugar de eu dar dízimo que eu dei tanto tempo no sistema religioso, eu vou alimentar essa pessoa todos os dias. Entende? Aí você vai agora, todo dia que aquela pessoa vai na tua casa, você vai alimentá-la. Entendi. Isso acontece, amada. E isso aconteceu muito na minha família, porque meu pai fazia isso com todo mundo que aparecia. Sabe? Ficava o tempo todo alimentando, dando as coisas para as pessoas e até local para ficar. Meu pai sempre fez isso, mas de um jeito assim fantástico, sabe? Então, minha amada, o que ocorre? Tanto que eu tenho tantos irmãos de criação, você conheceu um deles. Verdade. Né? É. Então, minha amadinha, e ele não é o único. O que ocorre é o seguinte: quando você vai fazer algo pela pessoa e você salva a pessoa naquele momento de uma situação, tá certo? Correto. Naquele momento foi a salvação da lavoura. Mas passa-se o tempo, e chega uma hora talvez que você não tenha mais nem para você, ou não tenha condição de continuar ajudando aquela pessoa. Agora aquela pessoa, ela vai ter que pedir a outro, ou arrumar um trabalho que ela possa fazer que não exija tanto dela pela condição física dela, Sim. mas ela vai ter que, no termo popular conhecido, dar o seu jeito. Não foi uma salvação eterna. Entendi. Entende? Foi uma salvação de um dia no primeiro dia? No primeiro dia foi a salvação de um dia. Você não saberia que continuaria com esse propósito e nem a pessoa de ter que pedir você de novo. Sim. Mas a pessoa passou a ficar se utilizando daquela benevolência. Mas chegou uma hora, por não sei que cargas d'água, que não foi mais possível. Então não foi eterna. Certo. Tá certo? Correto. Agora, imagina, amada, se você pudesse dar uma comida para aquela pessoa, que ela não mais voltasse a ter fome. Seria maravilhoso. Você salvaria a fome dela eternamente. Aí você associa essa comida também, amada, que um rico copo d'água. Essa pessoa estaria saciada para sempre. Não seria uma salvação com aquele objetivo único daquele dia. Seria uma salvação aberta para sempre. Quando o Salvador falou assim: eu sou a água viva, é isso que ele está falando. Não é para você beber água em homenagem a ele. Exatamente. Não é para beber nada. Quando ele fala: eu sou o pão, pão é alimento, é carne. Tá certo? Tanto que o maná que caiu do céu era considerado carne. Era tipo uma carne. A pessoa comia aquilo como carne. Então fala: quem não comer da minha carne não tem vida em si próprio. Aquele que come da minha carne nunca mais morrerá. Amada, se a pessoa ficar sem comer 1 semana ou 2, eu não sei quanto tempo, ela vai morrer. Vai se desidratar, vai ficar sem beber água, vai se desidratar e vai ficar sem nutrientes da comida. Então ela vai morrer. Tá certo? Correto. Então, comendo ou não comendo, aí que está o detalhe. Todos vão dormir. Então, a salvação que o nosso Salvador nos propôs, ser o selo dessa salvação, tá certo? Não está baseada neste mundo. Porque é que comendo ou não comendo, uma hora vai pro buraco.
Quando ele fala de salvação, então, nós temos que entender. É uma coisa eterna. Correto. É uma coisa não para essa vida, mas para a nossa própria vida que não é essa. Também acho que é um ponto muito importante a se entender, amada. É o que nosso amado Fernando sempre bate nessa tecla. Sim. Ele sempre bate nessa tecla, mas ele insiste. A nossa vida não é apenas essa. Ou a vida verdadeira não é essa. Não é essa. Essa é sombra. Isso é sombra. Isso é ilusão, né? É ilusão. É. Então, minha riquinha, quando o nosso Criador nos fez, ele nos fez para viver eternamente. Tá certo? Correto. Depois da época do pecado, é que todos que nasceram foram feitos para morrer. Nasceram para morrer um dia. Por isso que ele falou, né? Se com Adão lá no Jardim do Éden com a Eva, né? Se comeres aquele fruto, certamente morrerás. É. Morrerá espiritualmente. Sim. Não é verdade? É. Mas o outro lá, o diabo, falou que o Criador mentiu. Como de fato eles morreram, né? Mas não morreu fisicamente. Exatamente. Você Mas tocou num ponto espiritualmente importantíssimo. morreram. Porque se você for olhar pelo ângulo que o sistema religioso olha de tudo físico, o diabo estava certo e o Criador estava mentindo. Muitos usam isso, né? Não digo só eles, mas outras seitas por aí usam, dizendo que o diabo... Se você pegar o caminho traçado pelo sistema religioso, você vai bater no muro cheio de pedras. Um muro áspero. Por que você seguindo o caminho traçado pelo sistema religioso, você vai bater no muro áspero? Porque eles pregam só coisa física. Você tem que comer pão físico, beber vinho físico, que é o suco de uva. Tem que ir para a igreja, que é físico. A igreja é algo físico. Tudo é físico para eles. Batismo é físico. Tudo é físico. Então, no momento em que eles apelam para o físico, eles vão necessariamente ter que afirmar que o diabo falou a verdade e que o Criador mentiu. Porque o diabo falou para aquela mulher, para Eva, a nossa mãe Eva, olha, certamente se você comer não morrerá. Eva comeu e permaneceu viva. Tanto é que ela pegou e deu para Adão também. Ainda deu para Adão. Se ela tivesse morrido, ela não teria nem condição de dar para ele. Exatamente. Então, mas aí você vai agora para a metalinguística, não do sistema religioso, mas do próprio Salvador, do próprio Criador, dos próprios profetas e dos discípulos na Nova Aliança. Exatamente. Profetas no Antigo, discípulos na Nova. Exato. Que sempre falaram a mesma língua. Esquece Davi e Salomão. Não sei algumas profecias deles, em algumas. Algumas eles, né? Porque o Criador usou eles para isso, fora. O resto acabou, o resto só tem erro. Mas os profetas acertaram muito e os discípulos pela mesma forma. Exato. Então, na metalinguística desses homens, dos profetas, dos discípulos, do próprio Salvador, as coisas são espirituais. Sim. Assim, Adão, no dia que comeu o fruto, morreu. Morreu espiritualmente. Então, amado, vamos lá. Nós fomos feitos para viver eternamente. E o nosso Criador, ele não é homem, nem filho do homem. Então, não tem características humanas de dizer uma coisa aqui e outra ali. Quando você vê contradições sobre este aspecto na Bíblia, saiba que é na Bíblia, por causa das traduções e porque Senhor, em muitos lugares é Baal, mas está como se fosse o de Revavirê, o Criador. Exato. Tá certo? Agora, a verdade é que ele não volta atrás. E ele fez uma promessa, amada. Ele chegou para Abraão e disse, em ti, prometeu que vai ser rico igual isso? Prometeu. Prometeu que vai ser igual a areia do mar? Prometeu. Sim. Prometeu que vai ser igual ao céu? Prometeu tudo, não importa. Foi bom você lembrar desse detalhe. Nós não temos nada com isso. Não temos nada a ver com Abraão. Isso era um problema ou uma solução do Criador com Abraão. Tá certo? Agora, dentre as promessas de Abraão, tem umazinha, a mais boba, a mais desprezível pelo sistema religioso, que só fala das promessas de riqueza. As promessas de riqueza que de nunca Abraão. foi para nós. E muito menos para os membros desses pessoais. Exatamente. A não ser para eles próprios, que eles ficam ricos. Eles que os vão. membros dão tudo para eles. Exato. Aí eles ficam ricos com as riquezas de Abraão. Mas a verdade, amado, é que nenhuma promessa feita a Abraão foram feitas para você que está assistindo. Nenhuma, a não ser em ti serão benditas todas as nações. Exatamente. Acabou. É a primeira, é a última. Mas isso daí é muito difícil a pessoa ouvir uma pregação. Não sei hoje, né? Mas muito difícil. Na Nova Aliança, amado, está bem claro assim, existe uma promessa, esta,
a promessa da nova aliança é a promessa da velha para nós. Quando ele fala para Abraão, em ti serão benditas todas as nações, essa é a promessa. O resto são promessas para eles. Para eles, não é verdade? Essa é para nós. Então, quando ele diz, ela se completa no selo. Quando Shaul diz em carta aos Romanos que ele, o Salvador, é o selo da promessa. Exatamente. E esse selo diz respeito à nossa esperança futura. Qual é ela? A vida eterna. A vida eterna. A vida Simples. eterna é um cumprimento da palavra dada pelo Criador em promessa a Abraão. Nosso pai apenas na fé, mas não no sangue. Tá certo? Exatamente. Quem tinha negócio de sangue que é físico e buscava fazer isso valer, amada, eram aqueles homens. Nosso pai é Abraão. Nós temos por pai Abraão. Eles tinham... Exato. Por que eles falavam isso? Porque estavam no sangue. Sim. Eles estavam no sangue físico. Tá certo? Correto. Mas o que o profeta disse para ele, o último profeta? Dessas- O último profeta falou assim, até dessas Dessas pedras, o Criador pode suscitar filhos a Abraão. Exatamente. Né, amada? Isso mesmo, bem lembrado. Então nós somos filhos do Abraão hoje por causa da promessa. Da promessa. Mas não no sangue, não no físico, mas apenas no entendimento, que é o espiritual. Não estou dizendo que o entendimento sempre é espiritual, mas é um modo de você ver o espiritual, é pensar no entendimento. Sim. Ele sempre vai se encaixar bem. E para você ver como tudo, tanto da velha aliança como da nova, tudo se encaixa, né, Rubens? Quando é lido da forma como está escrito, da maneira que está Exatamente. escrita, né? Não fica buraco faltando. Isso, entendendo o Encaixa espiritual tudinho. que o Salvador falou. Não tem contradição. Não. Não existe contradição. Não. Não é verdade? Se você for pelos caminhos do sistema religioso, você vai encontrar contradição atrás de contradição. Porque eles usam a Bíblia como os ditados, amado. O ditado, tudo é contraditório. Entendeu? O ditado diz assim, ó, quem ri por último, ri melhor. Não é assim? Mas também tem um ditado que diz, farinha é pouco, meu pirão primeiro. Um é o contrário do outro. Certo. Então tem vários ditados que você pode usar para falar uma coisa de um jeito, mas pode usar um ditado para falar extremamente contrário àquele. Correto. Entende o que eu Sim, digo? entendi. Então, da mesma forma também, no processo religioso protestante principalmente, eles usam a Bíblia porque eles querem. Então ela se torna toda contraditória. Para eles, tanto que eu te dei um desses, eu falei. Se você for embarcar pela lógica deles, tem muita contradição que eu falei. Porque eles vê tudo físico. Então o diabo estava certo de dizer que morreria, Sim. porque morreu mesmo, é físico. O engraçado é que eles fazem tudo físico, sabendo que é físico, eles incutem, é isso que eu queria lembrar a palavra, eles incutem na cabeça dos membros que é espiritual. Que é espiritual. Aí O os povo membros achar que é falam espiritual. que é espírito, que é espiritual, mas tá lá É fazendo tipo tudo assim, ó, físico. ele tá bebendo água, mas beber água é coisa física. Então ele vai falar, não, peraí, eu não tô aqui, ó, falando. Eu tô falando. Não, você tá bebendo água, você não tá falando. Exatamente. Entende, amado? Então eles falam, eu tô aqui em espírito, ó. Não, você tá fazendo um gesto físico. Isso não é Exatamente. espírito. Mas Adorem eles espírito, meus amados. Vamos lá, adorando em espírito. Fala, para isso aí não é espírito, isso é físico. Eles falam que, Porque isso é espírito, mas é em verdade, é verdadeiro. O importante é que ele, como é que fala? Foi um comentário que eu li. Não, eu já sei, porque, por exemplo, isso É aqui em vem de verdade, dentro, isso vem é de- verdadeiro. Isso, É exato, porque eles pegam é. aquele pedaço de espírito em verdade e usam a verdade como coisa mais forte do que o espírito, não. A verdade ali é apenas uma colocação feita para dar sentido ao espírito, dizendo que assim, adorando em espírito, é que está adorando, Que está adorando de em verdade, É. exatamente. Mas eles, é verdade, bem pensado. Mas eles pegam tudo. Então, amadinha, nós estamos falando da salvação. Sim. Esse é o assunto. E nós estamos dizendo aqui que o nosso Criador do céu e da terra, né, este que fez tudo por nós, Correto. tudo que nós temos, ele que deu. Ah, ele deu o carro, a casa, isso você comprou com o seu dinheiro, com o seu trabalho, que ele deu tudo que é muito mais do que isso. É o ar, é o sol, é a chuva, é a nossa sabedoria, a nossa inteligência, né, amada? Que o Aí a animal não pessoa tinha. fala, porque eu não posso deixar de lembrar. Sim, a minha pessoa rica. fala, mas se o Criador quiser, ele é o Criador de tudo. Ele pode sim dar carro, dar casa, dar o que ele quiser. Né? Certo. No comentário que eu li estava claro. Ele pode dar essas coisas. Poder ele até pode, mas ele não prometeu isso. Não. Entende? É. Ele prometeu a vida eterna. É verdade, Essa é a a promessa é promessa. essa.
né? Agora a pessoa consegue essas coisas assim, com Isso trabalho. a pessoa consegue assim. até roubando, amada. Tá certo roubar os outros? É a coisa mais errada que tem. Você vai atingir o próximo. Até roubando você pode ter as coisas. Né, amada? Rouba o do próximo. O próximo trabalhou, coitado, deu duro. Ralou anos para comprar aquele bem de consumo. Você vai e rouba. Sim. Pronto. Você vai ter do mesmo jeito. Correto. Tá certo isso? Não. Tá Isso tem a ver com o Criador? Nada. Então o Criador não tá nessas coisas. Mas aquele homem que eu ia dizendo, aliás, perdão, o Criador do céu e da terra, quando fez uma promessa a Abraão, entre tantas promessas, né? Mas a promessa de ser bendita todas as famílias da terra, todas as nações, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho que é isso que está escrito. Quando ele fez esse compromisso, amado, saiba que isso tinha um objetivo, e tem, e teve, e terá. Esse objetivo não é passado, futuro, presente. Isso é eternidade. Não conta tempo para isso. Certo. A salvação. Então, para cumprir essa promessa, ele enviou o seu filho. Porque existia um preceito antigo de que a pessoa que errasse morreria. Mas o homem errou, o homem desobedeceu, Adão. Sim. Tá certo? Foi o erro capital. Aquele ali foi o erro que acabou com a vida eterna do homem. Agora, para a pessoa ser salva de dormir hoje ou amanhã, que era a morte física na época da velha aliança, Certo. a pessoa cuidava de um animal e dava no lugar dela. Para quê? Para prefigurar o que o Salvador faria Sim. com ele próprio, pelo plano de salvação colocado pelo Criador. Entendi. Assim, amada, o Criador fez da forma certinha que o homem conhecia. Ele mandou um cordeiro limpo, imolado. Imolado quer dizer morto, né? Para ser imolado no lugar da gente. E isso nos deu de novo o direito de herdar com ele a vida eterna. Vida eterna. Essa é a religião. Essa é a palavra religare, do latim, que é religar o homem ao Criador. Entendi. A religião é o Salvador. Ele religou. Certo. Agora, para nós hoje, como o Tiago disse, para nós não sairmos disso, atender o órfão, a viúvo necessitado e se ausentar das corrupções aí erradas do planeta. Então, religião, essa palavra que é do latim, é do romano, é coisa de catolicismo. Certo. Mas no sentido dela de religar, quem religou foi o Salvador, mais ninguém. Então, quando a pessoa pega e diz assim, irmão Rubens, estou mandando esse e-mail para você, irmã Elaine, fala para o irmão Rubens para pregar sobre salvação. Sim. A salvação que nós podemos pregar para você, meu amado, é essa. Que o nosso Criador, ele se compadeceu e enviou o seu Filho único para morrer no meu lugar, no seu lugar. Isso vai acontecer ou isso já aconteceu? Pergunta, amada. Ele ainda vai acontecer? Já aconteceu. Já aconteceu. Exato. Então, se já aconteceu, esse fato já está consumado. Consumado. Ele mesmo falou, né? Está consumado. Está consumado. Quando ele falou está consumado, aquilo não é brincadeira, nem mentira, nem uma coisa para distrair ou Ali para tirar o sentido. É praticamente a divisão, né, Rubens? É isso aí. Ali é o ápice mesmo, É, a ali é. divisão. Ali é o momento principal da ruptura de um sistema para se entrar em outro processo. Exato. Um processo que não é sistemático. Esse é um processo, vamos dizer, bem simples. O nome que podemos dar para esse processo é liberdade. Liberdade no Salvador, é verdade. Entendeu? Excelente. Então ele morreu para nos livrar do cativeiro. Do cativeiro. Do cativeiro de quê? De ser não protestante e agora passar a ser protestante, é isso que eles dizem. É o que eles Mas dizem. é mentira. Claro. É nos livrar do cativeiro da morte que estava destinado para nós. Isso já ocorreu. O plano de salvação do nosso Criador, ele é o Criador, amado. É isso que muita gente demora para entender. É que é difícil. Ele é o Criador. Ele não é um amigo que socorre numa hora ou outra aqui, ali e lá. Ele é muito mais que isso. Quando ele faz o serviço, ele faz completo. É isso que eu estou dizendo. Minha amadinha entendeu. Um amigo te socorre hoje, talvez amanhã você precise dele socorrer de novo. É isso que eu falei, minha amadinha captou. O Criador não, quando ele faz, é perfeito. Quando ele faz, ele é o Criador. Então ele é o cara. Quando ele preparou o plano de salvação para resgatar o homem, ele fez do jeito que deveria. Por isso,
O Salvador em tudo foi tentado, mas sem pecado. Exato. Sem pecado é completo, não faltou nada. Então, o Salvador nosso morreu por nós, isso foi no passado. E foi uma obra perfeita. Quando ele disse está consumado, é fato. Perfeito, fechado. Aquele plano, aquela promessa com Abraão encontrou teu final. Tinha se cumprido. Se cumpriu. Tá certo? A promessa, em ti serão benditas todas as nações. Tá certo? Tá Por isso certo. é que Shaul fala agora, o quê? A nossa esperança, o que esperamos. Ele fala, o que se vê não é esperança. É a certeza, é o que você é o que está vivendo. Tá vendo, né? Não pode ser esperança o que você espera, o que você já não espera mais. Tá vendo, Shaul né? explica Tá isso, vendo? amada, de um jeito, tipo assim, 1, 2, 3, tipo A, B, C, tipo Verdade. azul, amarelo, vermelho. É coisa fechadinha, certinha, bem explicadinha. Por isso que fala, né, que conhecereis a verdade e ela liberta. Ela liberta. Porque quando a gente tá com os olhos abertos, quando joga tudo fora, o que aprendeu errado, É. e começa tudo. Porque a pessoa, se não pode tentar entender as coisas do Criador que está na Escritura, da onde está, da onde se encontra. Certo. No caso, o sistema Do religioso. ponto de vista que eles veem, você vai ver Não, também, eles não têm vai. que praticamente nascer de novo. Tem que nascer eles de têm novo. que começar do zero. Aí vai entender. Foi isso que ele falou para Nicodemos. Amada, ele falou nascer de novo e você vê que Nicodemos era o cara exatamente que precisava nascer de novo. Exato. Porque ele estava num processo religioso onde ele era mestre. Uhum. Ele era mestre, o Salvador o chamou de mestre. Ora, tu é mestre e não sabe disso? Então, amada, ele precisava nascer de novo. Pergunta, Nicodemos nasceu de novo? Não. É uma pena, mas ele voltou para lá. Ele estava lá, né? Estava presente. lá, tá certo? No mesmo sistema religioso que eram os inimigos do Salvador, que vão ser postos por descabelo dos seus pés, que Nínive vai se levantar naquele dia para poder condenar, porque já está julgado e condenado. Os mesmos que as prostitutas e ladrões estarão entrando primeiro no reino. É. Tudo isso. Para deixar uma coisa clara, É. não quer dizer que quem é prostituta, ladrão e tudo, vai ser salvo. É o que o Salvador quis dizer, Tem que mais tem chance. mais chance, né? É Foi o bom que ele falou. sempre deixar claro, porque as pessoas gostam de É o usar. que está na Escritura, é né? assim. Está escrito É. assim. Então, só para poder, amada, não ficar dúvida. Devemos fazer o quê? É isso que Quando para ser você salvo. fala, irmão Rubens, pregue salvação, a salvação que eu posso pregar é a que está na Escritura. E que está na Escritura é essa, que o Salvador morreu por você, foi um plano do Criador para resgatar o homem que pecou lá em Adão, e para consumar isso, houve a necessidade de se matar o seu próprio filho. O seu próprio filho foi morto por aqueles homens lá do sistema religioso, que matava os bichinhos como expiação do pecado, acabou matando também o filho do homem. Só que com o filho do Criador, amada, houve um processo de tortura, o que não havia com os bichinhos, mas isso é outra história para outro momento. Então, a pergunta agora parte para o presente. Já o pessoal falava, irmão, tem que pregar sobre salvação? Está pregado. Certo. E a verdade da salvação é que o Salvador já fez tudo que precisava. Tudo. Não tudo. temos como completar o serviço dele. A gente pode atrapalhar, pode pôr. Aí sim, aí pode colocar a salvação em risco. Pode derrubar, pode deixar a coroa cair, pode É. estar de pé e cair. Exato. Mas não, de maneira nenhuma, cooperar para completar, porque ela já está completa. Com certeza. Ele já fez por nós. Por isso ele nos deu uma única ordenança. Uma única. Amar uns aos outros, assim como se você não faça ao próximo o que não quer que o próximo faça a você. Amar o próximo, assim tem descumprido toda a lei. Tá certo? Esta é a lei e os profetas, amor ao próximo. Agora uma pergunta. A lei se resume numa só palavra, amor ao próximo. Amor Então, ao próximo. tudo enquanto é lugar só tem isso. Agora uma pergunta, se ser religioso, frequentar um templo, fazer práticas para ele, o próprio Criador estava ali. Certo? Ele perdeu uma ótima chance de, ao invés de dizer que assim, e nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, ao invés disso, podia ter dito essas coisas. É. Vão frequentar um templo, vão fazer É. práticas físicas, vão me adorar da forma que É. eu sei que vai me adorar, porque ele sabia de todas Sabia do as futuro, coisas, não é é. verdade? Não, ele perdeu uma ótima chance. Ele perdeu uma oportunidade. Uma oportunidade, né, de ter falado. Ele, se fosse um desses cães gulosos, ele certamente diria isso. Ah, sim, com certeza. Aliás, se esses cães gulosos pudessem, trocava a palavra dele lá na Bíblia, né? Na Bíblia mesmo, não na Escritura, e colocaria essas. Sim, Ó, colocaria. vocês vão frequentar um templo, vão eleger para vocês um pastor, eu vou escolher alguém É. para ser seu pastor, vai ter uma vida de diácono, de bispo, de presbítero ou de membro sentado Colocava no banco. cargo lá em cada Colocava. discípulos que estavam É. ali na frente Botar, dele. Pedro, você é o mais velho aí, Pedro, você é o mais turrão, você vai ser o pastor.
Paulo, você está chegando agora, eu já até morri, já ressuscitei, estou chegando agora. Então você vai ser banco, depois tu passa diácono quando Pedro te ungir. Ainda tem essa. Mas não, ele falou, nisso conhecerás. Estevão, você vai ser, depois do Pedro, tu vai ser o sucessor dele. Você fica aí para ser o segundo pastor da igreja. Agora, João, você que é o cara que eu mais amo, você vai ser o presbítero. E o Ele obreiro? me mandava lá Sem esquecer que tem os obreiros. Ai, tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas ele nunca mandou nenhum deles, nem ninguém ser isso, amado. Essa é a verdade. Então, amadinha, plano de salvação já pregamos. Já mostramos o que está na Escritura sobre o plano de salvação. Agora, vamos aos dias de hoje. Sim. O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí, amada? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Depende de mim fazer alguma coisa para mim ser salvo, amada? Não. Se depender de mim, eu não preciso do Salvador para nada. Exatamente. Vai depender de mim. Correto. Não tinha pensado nisso. Tá certo? Uhum. Amado, pensa, amado. Ó, isso aqui é para pensar. Se depende de você para você ser salvo, para que o Salvador morreu? Amada, Shaul escreveu assim: isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Isso é dom do Criador. Dom do Criador. Pela fé, sois salvo. A gente crê. A fé do Salvador. Nele. Crê nele, ele falou. Né? Eu quero fazer a obra dele, ele mesmo explicou. A obra minha é crer. Outra coisa, claro, já essas são 3 coisas: sobre o templo, sobre a obra e sobre o que eu falei? Sobre que ele já é o Salvador homem. Pra gente não ter pastor, não ter templo e não fazer obra de Deus. Quer dizer, do Criador. Agora, amado, se você esteve nessa lama, como eu estive por 16 anos, se você comeu alimento estragado, como eu comi há 16 anos nesses lugares, há 16 anos atrás, não, durante 16 anos, mas eu não estou aqui falando porque os pastores eram maus, sabe, amada? Eu não posso cometer essa injustiça. Como pessoas e como os amigos, as pessoas que eram pastores onde eu passei foram maravilhosas. Eu nunca tive nada contra eles. Certo. Como cidadão, como pessoa, entende, amada? Eu não os acuso, nenhum deles. Entende, amada? Sim. O último, então, que eu tive pastor, que ele era meu pastor, a pessoa que eu amo demais. Sabe? A pessoa maravilhosa comigo, sempre foi. Então não tem nada de eu falar que eu não vou ser, assim, desonesto, né? Comigo mesmo, em falar mal de alguém que nunca fez nada contra mim, assim como pessoa. O que ele me ensinou tudo errado, foi porque ele também aprendeu errado. Entende, amado? Eu tinha os motivos dele, mas não posso nunca acusar ninguém, nenhum deles. Entende, amado? Sim. De ter sido mal comigo, que não foram. Mas eu, durante 16 anos, comi lixo. Entende? Comer, amado, é instinto espiritual, alimentar-se espiritualmente pelo entendimento de coisas mentirosas que não estão na Escritura. Definitivamente. Então a pergunta é, você como eu esteve também no sistema religioso, e agora você saiu, e agora o que você vai fazer? Essa é a pergunta. Muita gente pergunta isso para mim por e-mails. Tanto é que por conta disso, tem muitas pessoas, assim, o que vai fazer, que estão saindo do sistema religioso, já saíram, já estão falando o nome do Salvador ou Salvadora, ou falando o nome dele, mas leva as práticas nas costas. Já estão abrindo novas denominações, novos locais de adoração, com Santa Ceia, com jejum, com tudo, com líder. Só com o nome de Yahushua, né? Então, tanto é que tem e-mails que as pessoas mandam falando que a gente faz parte de alguma dessas seitas que estão surgindo agora. Tá louco? Entendeu? Hein, meu amado? Então veja bem, você saiu agora do sistema religioso e pergunta, e agora? O que eu vou fazer? É mais fácil dizer o que você não deve continuar fazendo do que o que você vai fazer. Porque fazer mesmo, religiosamente, você não deve fazer nada, não pode fazer nada. Não existe motivo para fazer nada religioso. Não tem nada de religação, porque o que tinha que religar foi religado pelo Salvador. Eu vou ligar a lâmpada. Pera aí, há 2000 anos atrás o Criador já enfiou a tomada lá e ligou a lâmpada, já está ligada. Tu vai ligar mais o que agora? Pode desligar, ela está ligada. Então, meu amado, o que você tem que fazer é o que o Salvador disse. Isso é simples. Um mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Isso é religioso? Não. Não. Isso é uma coisa humana. Todo mundo vê isso como algo decente. Você percorre os 300 milhões de religiões do planeta. 300 milhões.
vai a qualquer uma dessas, ou a todas, e pergunte: eu amo o próximo, eu estou fazendo algo errado? Você não vai ter uma que diga que está fazendo errado, meu amado. Verdade. Não é verdade, amado? Foi isso que o Salvador considerou extremamente importante. Não tem ninguém de religião nenhuma que vai dizer: você está errado em amar o próximo. Isso é certo. Então, é isso que você tem que fazer, e isso não é religioso. Isso é uma atitude humana que todos deveriam ter um para com os outros. Amada, sempre os exemplos mais simples que o Criador nos deixou, mesmo não tendo escrito na Escritura, mas é o que nós podemos observar e analisar e ter como verdade. Um pai jamais cria um filho pensando no filho retribuir a ele alguma coisa. Você que é pai, que é mãe, você criou teus filhos pensando nos teus filhos te retribuírem? Ah, eu vou investir, vou fazer um filho para ele cuidar de mim, para ele me dar as coisas e trabalhar para mim. Existe isso? Se isso não existe com você que é humano, você acha que existe com o Criador do céu e da terra? Agora eu pergunto, você que é pai, você não quer mais ver teus filhos todos em união? Ou você quer ver tua filha brigando com a outra filha, outra irmã dela? Você quer ver um filho seu dando tapa na cara do outro filho seu, do teu irmão dele? Ou do irmão com a irmã, ou irmã com o irmão? Você quer ver isso? É o que o Criador também não quer, meus amados. É nos ver um contra o outro. Ele quer ver um ajudando o outro, como você gostaria de ver um filho seu ajudando o outro. Isso é coisa simples da vida, que a gente pode observar sem estar escrito. Se você que tem um coração que não é como o do Criador, que é o bom, ele é o bom. Né, amado? Só ele. Só existe um bom, o Pai que está no céu. Ou isso é mentira, ou isso é verdade. Eu creio que isso é verdade. Também. Isso é bom, é o nosso exemplo de bom. Amou de tal maneira que deu. Amar é dar, é verbo. Então, meu amado, se você é pai, sabe que você nunca criou um filho para poder te dar nada, e o que você mais quer é ver um filho seu de bem com o outro, um ajudando o outro, você acha que não é a mesma coisa que o nosso Criador? Se você não acha, eu não posso enfiar na tua cabeça. Agora, se você acha que isso tem sentido, pare para pensar, reflita, analise e segue o caminho. Assim, amado, eu creio que o que poderíamos fazer já fizemos. Nós pregamos salvação hoje porque falamos o que é a salvação de verdade. Sim, ficou bem E já explicado. dissemos que quando a pessoa sai do sistema religioso, religiosamente falando, ela não tem que fazer nada. Ela não só não tem, como também ela não deve fazer mais nada religioso, porque nada o Criador nos pediu. O Salvador chegou a dizer assim: eu não aceito louvores de homens. Ele chegou a dizer isso, e eu não vi em lugar nenhum outra hora ele se contradizendo. Ele disse ainda mais, amado: aquele que quer adorar ao Pai, adore em espírito, porque o Pai é espírito e assim importa. Ou seja, assim é importante que quem o adore, quem, não é todo mundo, é quem o adore em espírito, porque a este o Pai busca. Exatamente. Tá certo, amado? Se você lembrou da passagem que fala também em verdade, parabéns, porque é adorando em espírito que é em verdade. Exatamente. Mas não se ligue tanto nesse em verdade, porque ele é uma arma do sistema religioso para desvirtuar o entendimento. Para dizer que a adoração deles é em verdade. A deles é em verdade porque é em espírito, mas é em verdade. Exato. Então você veja bem, o assunto dali, daquele momento que ele fala sobre adoração, não é mentira ou verdade, é adoração. Então quando ele fala em adoração, ele fala que ela é espiritual. E usa essa palavra verdade apenas para reforçar que os verdadeiros adoram em espírito. E se há os verdadeiros, certamente existem os falsos. Correto. Os falsos adoram cantando, batendo palmas, sapateando, rodando, peidando, pulando, fazendo qualquer coisa, amado. Porque esse povo faz tudo que não pode ir pro Criador. Exatamente. Entende? Sim, e só para terminar, né, Rubens, a verdade, assim, se a pessoa quiser realmente sair disso, se libertar disso, tá na escritura, né? Só ler. Só ler. Né? Tá lá dentro, quem quiser continuar a achar que tá correto, cada um tem seu livre-arbítrio, né? Ninguém é obrigado a forçar ninguém, mas os que buscam de verdade mesmo, encontram. Isso aí, Né? tem que procurar, Tem que buscar, procurar. porque senão não acha. A porta é estreita e está escondida. É assim que está escrito. Ela não está escancarada, não. Escancarada tem uma porta larga aí para você entrar e se atrapalhar todo. Tem muitas. Toda esquina tem uma agora, né? É loja comercial mesmo, virou bagunça. Exatamente. Né? Todo lugar tem uma dessa porta larga aí que eles dizem que é o mundo. Não, o mundo não é nada disso. A porta larga que ele coloca, que ele mostra, é o sistema religioso. E a porta estreita é ele. Ele mesmo diz: eu sou a porta. Não é uma denominação, é ele. É uma diferença muito grande.
Quando fala assim, a porta é a denominação, a gente pergunta qual? São mais de 20 mil só do Brasil, então não é a denominação. Agora, quantos salvadores existiram? Só ele. Só ele. Por isso que ele diz, a porta sou eu. Me busca, me procura e achará. Bata e eu abrirei. Né, amada? Mesmo, ele é a porta do aprisco, que tira as ovelhas para fora do aprisco. Tira para fora, não deixa presa. De enganar esse povo, amada, dizendo que aquele pastor, quando saiu em busca da que havia se perdido, que deixou as 99 no aprisco. E o povo está até hoje acreditando que era no aprisco. Tanto é que estão tudo indo para lá e defendendo o aprisco, né? É. Tá bom, amadinha, obrigado, viu? Nada. Repartir o pão não significa cortar um alimento no meio. Não significa pegar algo que realmente vai nutrir o físico das pessoas. Repartir o pão significa falar das coisas do Salvador para as pessoas, para que as pessoas conheçam verdadeiramente o que o nosso Criador, o nosso Salvador quer de nós e que também podemos fazer para não desagradá-lo. Assim, neste sentido, nessa proposta de repartir o pão, nós estamos aqui semeando sempre assim, de manhã, de tarde, à noite, porque não sabemos qual vai germinar, se essa ou aquela, segundo o que está escrito. Para germinar depende, claro, de um solo fértil, e este solo é o entendimento das pessoas, que poeticamente se chama de coração, tá certo? Então o solo fértil é o coração das pessoas. Ao meu lado, por falar em coração, está aquela a qual meu coração ama, a minha amadinha Elaine. Oi. Oi, Rica. Oi, Rubens. Vamos mandar mais uma aí? Vamos. Vamos semeando? Com certeza. Isso é bom. Isso é bom. Então vamos mandar, amadinha. Sim. Então, entre muitas e muitas questões que a gente pode estar analisando, tem uma aqui. Tem uma entre muitas, né? Entre Então tá. muitas. Manda né? essa. Aqui mais ou menos assim. Ô, Rubens, é melhor desagradar, né, para muitos o Criador que não vemos do que um amigo, um parente, entende? Fazendo coisas que não está na Escritura. Porque a gente não vê o Criador, então fica fácil, né? Porque a gente pensa assim, não tá vendo, tá longe, né? Ele não nos vê, igual tá escrito lá no Velho Testamento, né? Os profetas. Aqui ele não nos vê. É. Só que, mesmo que te puseres, né, no mais alto dos altos, de lá te derrubarei. É escrito na Antiga Aliança. Sim. Não tem como esconder do Criador, nem embaixo d'água, nem em cima, nem nas recâmeras das recâmeras, né? É. Amadinha, a verdade é a seguinte: nós temos visão, como nascemos num processo, vamos dizer, humano, né? Sim. Social, Certo. cultural, religioso. Então, o que norteia o nosso entendimento são esse tipo de atmosferas variadas, entende? Sim. Por isso nós temos culturas diferenciadíssimas no planeta, né? Porque a pessoa já nasce conhecendo daquela forma. Sim. Então, isso é uma coisa assim que é inerente a cada ser humano, dependendo de cada localidade, de cada estado, de cada nação, de cada família, sabe? Nós somos moldados a exemplo dos exemplos que nós temos. E uma coisa que é muito comum, embora as diferenças sociais, né, étnicas e também diferenças culturais sejam muito amplas entre cada povo, mas existe uma atitude que é muito comum a cada um do ser humano, que é aquela de que o coração não... o que os olhos não vê, O coração não sente. o coração não sente. Então você veja bem, as pessoas às vezes elas têm assim apreço uma pelas outras. Sim. E tem coisas que o indivíduo, por exemplo, o indivíduo A, não gostaria que o indivíduo B soubesse, Certo. tá certo? Que ele está fazendo, agindo, pensando ou falando do outro indivíduo. Você entende ou não? Entendo. Então, quando esse indivíduo A está fora da presença do indivíduo B, de repente o comportamento dele é um. Na presença do indivíduo B, o comportamento dele já é outro. Então a pessoa é moldada de acordo não só com a sociedade, com a etnia, com cultura, com religião, com tudo mais que possa imaginar, mas também com o fator presença ou ausência. Por exemplo, vamos clarificar as mentes? Vamos. Vamos dizer o seguinte, amada, que eu vou colocar aqui um amigo de escola. Essas coisas de sentimento, eu acho que é melhor botar mulher do que homem, que mulher tem mais sentimento. Mulher é mais aguçada, né, para sentimento do que homem. Homem é mais cascudo, mais grosso. Vamos dizer assim, a menina, né, a fulana de tal, a Patrícia,
ela tem um carinho muito especial pela Tati. Né? A Tati é amiga dela há muito tempo na escola. Certo. E a Patrícia tem coisas que agrada a Tati, mas tem uns detalhezinhos que a Tati não se agrada muito de que a Patrícia faça ou fale. Sim. Agora, quando está na presença da Tati, a Patrícia tem um comportamento. Só que quando está longe, ela fala, Patrícia não está aqui mesmo, não está vendo? Né? A Tati não está aqui, eu vou fazer essas coisas assim assado e depois, né? Vai levando aí, vai empurrando com a barriga. Isso é muito comum ao ser humano, amada. Isso é tão comum ao ser humano que nós temos um grande exemplo disso na Escritura. Um camarada que na presença de A tinha um comportamento, mas na presença de B, o comportamento já era um pouco diferenciado. Porque quando estava perto de A, não desagradava a A. Certo. Mas quando estava perto de B, fazia coisa que desagradava a A, mas que, consequentemente, agradava a B. Entendi. Você está entendendo o fio do miau? Sim, eu tô entendendo. Lembra quem era esse personagem ou não? Não, não lembro quem é. Então eu vou entendeu? clarear a tua mente também. Começa com P o nome dele blasfemado. Pedro? Pedro? É. Shaul falou abertamente na cara dele. Ah, sim, é verdade. Ora, quando você está conosco, é uma coisa. Quando você se junta com esses aí da lei, você vira outra. É verdade, isso mesmo. Não se deve cochear entre dois pensamentos. Entre dois pensamentos, é. Por que Pedro fazia isso na presença daquele grupo? Porque não queria desagradar aquele grupo que estava presente naquele momento. Sim. Mas em função de desagradar, de não desagradar a este, desagradava a outro. Não o outro. Entendi. Então, quando nós estamos falando aqui em comportamento, amado, é muito comum a pessoa não querer desagradar quem está de corpo presente naquele momento. Sim. Mas não esquentar a cabeça em desagradar a quem não está ali presente. Entendo. Entende? Entendi. É o tipo do filho que não fuma na frente do pai para não desagradá-lo, mas longe está fumando. Junto com os coleguinhas, entende? Entendo. Junto com os coleguinhas ele fala, não, também fumo, me dá um cigarro aí. Pra fazer Mas bonito, né? É, porque ele é tipo assim, com esse aqui. Agora, meu pai não está aqui, não está vendo, né? Eu vou fumar. Certo. Bom, quando meu pai está aqui ou minha mãe está vendo, e já falaram para mim que não quer que eu fume, eu ainda sou um garoto ou uma garota, eu não vou fumar. Isso é um pensamento comum ao ser humano ou não é? É comum. É. É comum. Agora veja bem, amada. Se algum dia esse garoto que fuma, escondido do pai, se algum dia ele vier a fumar na frente do pai, tá certo? Então não vai ter mais nada escondido, o pai vai saber, Sim. né? Sim. E aí o pai vai ter a chance, inclusive, de dizer pra ele, ó, você tá errado. Ou se quiser dar uma surra nele, dá uma surra nele, sei lá o quê. Mas ele está dando direito ao pai dele de saber que ele faz algo que desagrada o pai. Sim, com certeza. Ele pode também dizer assim, eu não vou mais fumar para não desagradar meu pai, eu não sou viciado ainda, não quero desagradá-lo, eu vou parar. E até chegar, pai, eu fumei, me perdoa, não vou fumar mais. Se consertar, né? É Seria verdade, o caso. com certeza. Então, amado, nós estamos falando de pai para filho, de filho para pai. Antes tinha falado da coleguinha da escola para coleguinha da escola. Mas agora tu vê que nós vamos estreitando. Aí quando nós falamos de filho para pai, amado, eu tenho dito isso muito nos últimos vídeos que a gente tem feito, existe muita semelhança de análise do ponto de vista humano Sim. com relação às coisas do Criador, olhando essa visão de pai para filho. Entende? Eu entendo. Não estou dizendo que pai e filho seja uma representação ou um simbolismo ou qualquer coisa que alguém venha a querer dizer que nós dissemos. Porque eles ficam procurando meio para me derrubar no que eu falo. Com certeza. Então já vou sempre esclarecendo que eu não estou falando B, estou falando A. Sim. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, nós podemos ver na forma humana de enxergar, entende? Porque Certo. nós temos que traduzir para o humano para poder entender, que senão não entendemos, algumas coisas que são características do Criador para com os filhos dele. Quem são esses filhos? Nossa. Nós. Hoje somos filhos dele, mas eu pergunto, antes da morte do Salvador, éramos todos filhos dele? Não. 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 Não éramos. Porque fomos feitos filhos dele, segundo o que está escrito. O processo religioso, abrindo um parênteses, fala para nós que nós fomos feitos filhos do Criador, como passamos a ser protestante. É. Quando nos entregamos à religião. Isso. Tá certo? É isso que eles falam. É o que eles falam. Não é verdade? Eles falam, agora você aceitou Jesus. Que aceitar Jesus não significa você se tornar uma pessoa digna perante o Criador. Não pense isso. Aceitar Jesus é aderir a um contrato, mesmo que seja verbal
ou vamos dizer assim, moral, ou que outro algo qualquer que seja. Aderir uma religião. No caso da protestante, é evangélica, não é isso? Aderir à religião. Então, por exemplo, eles falam isso, mas fechando parênteses agora, isso está errado. Com certeza. Não é isso. É que o Salvador morreu por nós, nós somos feitos filhos do Criador. Agora, é tipo a herança, amada. Morreu o avô e milionário, deixou ele. Você quer? Tá bom, não quer? Né? É verdade. Então é a mesma coisa, morreu por nós. Não quer? Não quer. Então, também, independente de religião, de processo religioso. Sim. Assim, amada, voltando à questão do pai e do filho, sim, você observa bem que se você conseguir fazer um raciocínio, uma mentalização, uma análise das questões envolvendo o relacionamento de um bom pai para com o filho, certo, você consegue ver qual é mais ou menos o entendimento, né, longe, mas do que é o relacionamento, o pensamento do Criador para conosco. Entende? Porque parece que a linha, a direção, parece que o sentido é o mesmo. Não a proporção, mas o sentido. O amor do Criador para conosco não se compara com o amor de pai nenhum para com filho nenhum. Verdade, sim. Só ele mesmo tem tanto amor, né, Mara? Então, minha rica, nós estamos falando aqui na questão de que preferimos agradar quem está na nossa presença e não nos importamos em desagradar a quem não está perto. Tá certo? Entendo, em é função de agradar a alguém da presença. É verdade. Amada, infelizmente e muito tristemente, doloridamente, nós vemos isso no sistema religioso. Em que, aí eu não vou dizer nem da porta para dentro da denominação ou do templo ou do que seja, mas eu digo na vida comum das pessoas. Elas preferem, no dia a dia, elas preferem, amada, não desagradar ao pastor, não desagradar os líderes da sua denominação, em função de desagradar aquele que realmente tudo vê, tudo sabe. Tudo sabe, exatamente. O verdadeiro, o que criou o céu e a terra, este que Shaul vos anuncia. Isso. Né, amada? É sempre bom para quem está pegando aqui pelo meio do caminho, é sempre bom dizer isso. Shaul, quando pregou para os gentios, e graças ao Criador por isso, que chegou até nós a palavra, esses gentios somos nós, naquela época, hoje somos filhos, né, amada? Fomos feitos filhos. Shaul, quando pregava numa região chamada Grécia, lá no Areópago, que era um lugar que tinha uma praça, né? Tipo uma praça, em Atenas, ele falou: ora, atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, ou seja, tem apreço, né, pela questão de contato com, né, com as coisas eternas. Porque andando por vossa cidade, encontrei vários altares a diversos deuses, inclusive um ao Deus desconhecido. Aí que vem a parte mais linda, né, Ora. Ora, esse ora é tão bonito, né? Ora quer dizer assim, vocês não sabem, já era para saber, ora, né? Tipo, ora, as bolas. É evidente, né? Claro, né? Mas nítido. Este que vocês homenageiam sem conhecer, este é o que eu vos anuncio. Amada, quando ele fala este, isso é muito importante, é um destaque. É um destaque mesmo. Você pode ter bilhões de homens no mundo na sua frente no estádio de futebol. Quando você vê esse baixinho narigudo lá no meio de todo mundo, você fala: este é o meu marido. Os outros são teus maridos? Não. Não, amada. Tem milhões. Verdade. Homens pretos, brancos, bonitos, bem dotados, mal dotados, ricos, pobres, azuis, amarelos, verdes. De todo jeito, amada. Mas você vai dizer: este é o meu marido. No meio daqueles. Com certeza. Então, quando Shaul andava lá por Atenas, podia ter 20, 30, 50 altares. Nós não sabemos quantos. Verdade. Né? Porque os gregos, né, os romanos eram bem... Como é que fala? Adoravam pagãos, né? Como eles deram esse nome aí? Muito paganizados, bem paganizados. Então eles adoravam tudo. Se tivesse uma unha encravada, eles adoravam a unha encravada. Bem por aí mesmo. E lá em cada província tinha um deus. O conceito mitológico, né? Aí vamos abrir outro parênteses dentro do parênteses. É um processo de domínio muito bem utilizável, muito, assim vamos dizer, robusto, entende? Ele contempla diversas formas de se agir para poder dominar a pessoa dentro do que seria indomável. Porque, por exemplo, se você faz lei e a pessoa não quer cumprir, a lei não vai cumprir. Entende? Você ordena, a pessoa não obedece, acabou.
Agora, se é Deus que vai punir, é o diabo que vai levar, é o inferno que vai consumir, agora, epa, peraí. Verdade. É o processo que se usa hoje. Fala, ó, Deus sabe quando tem no teu bolso, o diabo também sabe. Se você não der tudo aqui pra mim, o diabo carrega. Isso mesmo. Aí Então, o miticismo, ele é uma forma de poder, de domínio. E lá na Grécia, amada, não tinha hoje a facilidade que tem para os reis dominarem, como hoje domina o presidente da República. Quando eu falo presidente, eu falo sistema de governo. Sim. Então, ali ele precisava que o povo se auto-dominasse. Pelo medo. Mito, medo, vem tudo da mesma palavra. Certo. Entende? Quando você fala em mito, medo, eu acho que Medeia, os medos persas, eu acho que vem dessa coisa de mito, de medo. Vou procurar saber, porque as palavras sempre têm a mesma origem na etimologia. Então, vamos lá, só resumindo isso. Aqueles povos ali eram extremamente pagãos. O governo fabricava templos. Adriano, em Roma, posteriormente, não na Grécia, mas posteriormente, foi o cara que mais construiu templos, inclusive na Grécia também. Na região da Grécia, dominada por Roma, já na época do Adriano. Sim. Assim, amada, quando esteve lá, muito antes do Adriano, na época da Grécia, ali existia altares a inúmeros deuses, não sabemos quantos. Só que em meio a todos, Shaul destacou um. Um só. Ele disse, ora, este, como eu falei do exemplo dos homens no meio do estádio, este é o que eu vos anuncio. É verdade. Esse não habita, olha as características desse que Paulo anuncia, Shaul. Este não habita em templo feito por mão de homens. Outra coisa que está clara, porque todos os outros, né, foi criado lá, feito pelas mãos dos homens, né, tudo lá moldado direitinho, e tudo lá no seu templinho, lá no seu espaçozinho. Que tinha o espaço físico dele. O espaçozinho. E ele só tinha um nome de uma homenagem lá, qualquer, mas não tinha nada. Vazio, porque realmente não tá ali. Porque né? não é uma coisa física de um local, né? Isso. Ele não fica preso a um local. Ele não estava sendo ali representado por nada. Não. Por imagem nenhuma. Nada. Era uma representação neutra. Era uma representação não representada. Uma representação é o desconhecido. Então, quando o Shaul falou, este é o que eu vos anuncio, isso é muito importante. Porque se você vê, amada, só existe esse. Por exemplo, vou voltar ao Rubens. Olha, aquele narigudinho baixinho que está ali, ele é o meu marido. Este é o meu marido. Então, as características deste pode ter muita coisa parecida com um dos outros. Neste caso do homem. Sim. Mas não é outro homem. Este é este. Entendo. Este é este, aquele é aquele. Da mesma forma também, Shaul destacou este. Quais foram os destaques que diferenciam esse? Não habitar em tempo. Não habitar em tempo, não aceitar nada da nossa mão. Foram os principais. É verdade. Agora você veja bem, amada, que coisa incrível. Você vai falar assim, quais as características do Rubens? O Rubens tem 2 braços, ele tem uma boca, tem 2 olhos, ele tem cabelo. Cara, quantos cabeludos tem ali no meio? Nada me diferenciou. Certo. As pessoas ali têm 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas. Entende? Entendi. O Rubens é moreno ali, uma pancada ali é moreno. Agora, ele é narigudinho e baixinho. Já é um destaque. Não é verdade? Narigudinho e baixinho. Destacou. Tem poucos baixinhos que também são narigudinhos ali. Embora todos eles tenham cabelo, a maioria, né? Não é careca, tem cabelo, tem 2 orelhas, tem uma boca, tem 2 pernas. Não é verdade, Amara? Mas o que destacou, neste caso do exemplo, é o nariz grande e o tamanho pequeno. Então, um cara pequeno com o nariz grande, com um negócio estranho. Aquele ali é o meu, é aquele estranho ali. Este é o que eu vos anuncio. Certo. Voltando a Shaul Paulo, né, que a gente fala Shaul Paulo para você saber que a gente está falando do apóstolo Paulo. Sim, claro. Que virou nome grego, apóstolo, virou Paulo, tudo grego. Não, nunca foi apóstolo nem Paulo, mas aí tem que falar assim para o povo entender. Então, Shaul, amada, né, o apóstolo dos gentios, pregador dos gentios, que graças ao Criador por ele ter feito isso por nós, ele destacou no meio a não sei quantos. Os principais destaques que diferem este dos demais é que este não habita em templo e este não aceita nada de nossas mãos. Assim, agora eu dou um recado, amado, aqui, para você que está assistindo. Se você conhece um local onde diz que tem um Deus que habita no templo, que lá é a casa dele, se você mora no local e você sai na sua rua e olha ali na frente, ou do lado, ou na frente, de um lado ou do outro, e vê ali é uma igreja, é a casa de Deus, corra. Porque esse não é o que Paulo anuncia. Verdade. Tá certo? Tá certo. Irmão, mas eu não quero seguir o que Paulo seguiu, então é problema seu. É escolha. Mas ali tá escrito, sede meus imitadores, é esse que eu sigo. Sede meus imitadores, assim como sou do Messias. Entende? Se ele fala, é esse que eu sigo, eu tenho que imitar ele, eu vou seguir outro. É verdade. Então, se você está seguindo um que habita em templo,
e que requer da sua mão que você trabalhe para dar 10% para ele, ou que trabalhe com as suas mãos na obra dele fisicamente, amado, esteja certo, não é o que Shaul anuncia. Com certeza. Este que vos anuncio não habita em templo de mão de homem, não requer nada de nossas mãos. Então, amadinha, este próprio de Shaul, este, diferentemente de todos os outros que são falsos e mentirosos, e esse que o povo cristão segue é um Deus vagabundo. Tá certo, amada? Certo. Eu desrespeito esse Deus. Eu não tenho respeito por ele, eu o chamo de vagabundo. Porque esse requer dinheiro da minha mão que eu trabalho para dar 10% para ele. Ele é que vai trabalhar. Entende, amada? Entendo. Agora, o Criador que criou o céu, criou a terra, que criou tudo, e Shaul foi claro, o textual disse, ele não requer N-A-D-A, nada de nossas mãos. Este próprio, meu amado, vê tudo. Vê tudo, exatamente. Então, quando pensar mais uma vez em não desagradar o homem, lembre-se que tem alguém vendo. Tem alguém vendo. E é este que não pode desagradar. Com certeza. Amada, nós conhecemos inúmeras pessoas e nós também já fizemos isso outrora. Tipo assim, para não desagradar alguém, concorda com ele uma coisa que é contrária do Criador. Mas Entende, mesmo. amada? É verdade. Muitas vezes. É. Mas depois que o Criador nos deu essa visão, É. né, amada? Então agora seja o homem desagradado e não o Criador. Não, o Criador. Né? Não devemos fazer nada que é contrário à Escritura, porque temos um irmão, porque temos um tio, porque temos um filho, porque temos um parente, porque temos um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um missionário, um bispo ou um rei, que agora vai virar moda o rei também. Vai virar moda. Esse é um anúncio novo, o pessoal ainda não sabe. Mas já vai. O ruim vem sempre lá dos Estados Unidos. Pode esperar que vem de lá. Sim. De onde que vem essa praga esse enxame de pentecostalismo? Como é que é o nome? Pentecostacionalismo. Esse negócio todo, essa podridão. Vem de lá. É verdade. É de lá que vem tudo que não presta das coisas que é contrário ao Criador. Né? Quando eu falo pentecostalismo, eu não estou falando das coisas do Criador, estou falando do processo religioso que está aí. É desse Falso, mesmo. mentiroso. Né, amado? Agora, isso que eu ia falar, na questão de não desagradar ao nosso eterno, né? Que é isso que a gente tem que reverenciar espiritualmente. Exatamente. Não é verdade? Aí isso inclui também não temer ninguém. Eu explico por quê. Por exemplo, se a gente pensa não desagradar ao eterno no sentido de fazer parte de uma denominação, ou uma, sei lá, ou qualquer seita que exista por aí, por medo, né? De repente de, sei lá, de ser morto até, né? Ou de todo mundo, todos os conhecidos, todos os parentes, os amigos ficarem contra, né? Com medo, algum tipo de temor, né? Temor à própria vida, ou medo de perder amizades e tudo mais. Mas assim, isso aí na Escritura fala também que não é a esses que a gente tem que temer, não é? Não. Então, pelo fato da gente estar desagradando ao eterno, e às vezes até sabendo, mas não querendo aceitar, né? Porque ele não nos vê entre quem pensa assim, então chega a ser meio assim perigoso, né? Porque a gente tem que temer só ele. É né? verdade. Que é só ele que tem. Quando ele fala assim, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim, amada, ele está falando basicamente de algo que pode se traduzir por isso. Tipo assim, o rapaz, a moça é filha ou filho de alguém que é muito religioso. Seja pastor ou não pastor, membro, ou cargo ou sem cargo no protestantismo, mas que é religioso. Então, nesta hora, essa pessoa fica presa, não à presença da pessoa, não estou falando de deixar a presença, Sim. mas de deixar de participar das mesmas coisas. Das mesmas coisas. Entende? Né? Eu não estou dizendo, vou sair de casa, não vou deixar o pai e a mãe, vou sair. Não é isso. Não é isso. E mesmo porque a gente não vai incentivar ninguém a sair de casa. Nós estamos falando de compartilhar a visão espiritual da mesma forma. Então, quer dizer, a pessoa que vai falar, mas o meu pai e minha mãe, eu tenho que, senão... Não, se é criança, tem 10, 12 anos, muito novo, é uma coisa. É uma coisa. Mas já fez 17, 18, 19, até burro velho e burra velha, com 30 e poucos anos, não tem que ir atrás de ninguém não, amada. E eu acho que é bem explícito isso, porque o Salvador, ele usou o exemplo do pai e da mãe. Qual é que é mais, assim, importante para nós que o pai e a mãe? Exatamente, não é amada. assim? É. Ele, como você falou em vários outros vídeos, ele é muito inteligente. Extremamente. Foi o homem mais inteligente que existe. Ele usou pai e mãe. Ele usou o mais sério possível, O mais sério, a pessoa pudesse raciocinar e ver que é algo, assim, extremamente Isso. sério para poder dar o Quer exemplo. dizer,
Se não deixar pai e mãe por amor É. a mim, Não quer é dizer, digno de mim. não é digno de mim. Quer dizer, então os pastores que existem aí, tá tudo É. abaixo disso, entendeu? Os É. líderes, o que for, né? Porque ele falou pai e Exatamente. mãe. É. Né? Só que hoje, amada, a pessoa tem um conceito de pai muito mais forte ligado ao pastor, que é o líder religioso, vamos falar pastor aqui, do que a Certo. própria família. É, Se o infelizmente. pastor falar, a mulher larga marido. Se o pastor falar, larga o pai sofrendo lá na doença para dar dinheiro para eles. O que o pastor falar, o pessoal obedece. Mudou demais. É. verdade. Aí desagrada a quem? Ao próprio Criador, para não desagradar o homem. Então a mensagem que eu creio que a gente pode passar aqui, É amada, verdade. é que, olha só, esse conceito de que eu vou fazer o que eu estou aqui fazendo para poder agradar quem está próximo de mim, isso não cabe na vida de quem quer fazer a vontade do Criador. Certo. A vontade do Criador, você tem que pensar assim, eu desagrado a qualquer um, menos a ele. Menos a ele, com certeza. Não é verdade, Eu amada? posso perder amigos, né? Enfim, perder até parentes, pessoas da família, né? De não querer, de repente, mais nem, sei lá, conversar com a gente ou prestar algum tipo de ajuda, seja É, se ela precisar. física ou espiritual ou emocional, mas o eterno que a gente não pode desagradar. Não. Temos que temer a Naquele ele. grande dia, amada, não É. tem como a gente recorrer a nenhum desses que nós agora agradamos desagradando a ele. Não. É verdade. Entende? Naquele grande dia só há um que nós podemos recorrer, que é ele próprio. Que é ele próprio. Então não adianta agora ficar de historinha. Enquanto as pessoas não sabem das coisas, Sim. é uma coisa. Quando sabe, já é outra É coisa. outra coisa. Aí, a decisão da pessoa tem que ser em favor de A ou B. Agora, depende de cada um. A gente não vai dizer que você tem que fazer, ninguém tem que nada. Não, acho que cada um tem que fazer uma autoanálise, né, É. Rubens? Ler como os irmãos aí estão lendo e buscar a verdade, que ela tá na É. nossa frente, né? Sempre esteve, oculta, né? Mas esteve. Eu creio que desagradar ao presidente da República, desagradar à justiça, desagradar ao político, prefeito, é muito menos prejudicial do que desagradar ao Criador em função de qualquer outro desse. Como disse o Salvador, até em função do pai e da mãe. Até em função do pai da mãe, exatamente. E também eu não gosto de desagradar minha amadinha. E eu busco não desagradar minha amadinha. Não, você nunca me desagradou. Né, minha rica? A gente não deve desagradar ninguém. Ninguém. Mas se tiver que desagradar a mim, me desagrade. Mas nunca o Criador. Nunca o Criador. Né, minha rica? Com certeza. Obrigado. De- Amadinha, Ah, você sabe que nós temos muitos amigos no Brasil inteiro e as pessoas mandam pra gente e-mails e mais e-mails, né? Pedindo para estar aqui, ali e lá. Inclusive, a pedido da Gilmara, sim. eu coloquei no site um formulário, né? Ah. Para as pessoas dizerem onde que é as palestras, para ela organizar melhor e ver onde melhor seria. Né? E muita gente manda todos os dias, mas chove, né? Formulários de locais. Então são pessoas do Brasil todo e até de fora que querem a gente lá porque gosta do trabalho nosso, gosta da gente, quer estar com a gente um dia, que é normal. E nós temos que também, né, claro, reconhecer que se as pessoas gostam da gente, nós devemos ir até as pessoas. Certo. Né, Wanda? Então, por exemplo, só para que você tenha uma ideia, eu gostaria muito de ir lá em Tocantins, que tem muita gente lá que gosta da gente, que eu não fui ainda. Gostaria de ir lá em Vitória, Vila Velha, no Espírito Santo. Também para o sul, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em vários lugares, entende, amado? Por exemplo, para você ter uma ideia, nós fomos no Fernando. Certo. Nós gostamos demais de estar com o Fernando, Sim. com o André, com o nosso amigo que é paraguaio, né, com a sua Exato, esposa a Rosa, esposa. ele esqueci o nome, é o Richard e a Rosa, Richard, né? Rosa. E com o nosso amadíssimo também, irmão Douglas. O Douglas, Então, exato. e isso, amada, é algo assim prazeroso, e nós vamos voltar lá naquele local. Agora já não tem muito tempo que nós não vamos no irmão Vanderlei Cavabata, Sim. no irmão Luciano, que é lá da região dos Lagos, Correto. né, no Nilo, né? Também. Eu pretendo ir falar com o Nilo, lá na loja dele que ele tem lá no E lá Calçadão. também, lá na Bahia, o Dibs. Tem o Dibs, A o Gabriel, Cris, tem a né? Cris. Tem meu amigo Márcio, que foi para São Paulo e eu É perdi o verdade. contato, mas eu amo demais. Né? E tantas pessoas. Então, amada, por exemplo, se você quiser ir falar com a Cris, a não ser pela tecnologia do telefone, Sim. mas se você quiser ter com ela pessoalmente, um papo com ela, você vai ter que ir lá em Lauro de Freitas. Porque é lá que a nossa amada Cris mora. Correto. Você não tem como falar com a Cris se não for por tecnologia, tá certo? Sim. Se não for por tecnologia, você não tem como falar com ela. Se você não for lá ou ela vir até a sua casa. E para falar com o Criador, nós temos que ir até a casa dele como se ele fosse humano?
Não. Amada, quando nós falamos que temos que ir na casa do Criador falar com Ele, nós não estamos trazendo Ele para uma condição humana. Sim. Se nós vamos à Foz do Iguaçu falar com o Fernando e com a sua digníssima esposa Ana Paula, né, ou com as crianças, o João Vitor E a Rebeca. e a Rebequinha, se, por exemplo, nós trouxemos o Criador para essa esfera, nós não estamos o rebaixando a condição humana? Estão De humanizando que nós temos que ir ele. na casa dele falar com ele, como se ele fosse humano e tivesse uma casa, e é lá que ele estivesse para poder atender a gente? Mas será que as pessoas não pensam? Então, amadinha, na medida em que você está lendo e-mails, e entre os e-mails você recebe um ou outro, de vez em quando, dizendo que os discípulos nos ensinaram a ir no templo, porque eles iam no templo orar. Eles iam sempre no templo orar. Amado, a característica nossa de humana negativa, vamos dizer assim, é a nossa limitação. Nós somos muito limitados. Nós não conseguimos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é limitação. Entende, amado? Você consegue estar aqui e ali ao mesmo tempo? Só se for por tecnologia. Mas nós não estamos falando de tecnologia. Tá certo? Você consegue saber o que se passa aqui e ali ao mesmo tempo? Não, só o que teu ouvido ouve. Se você souber o que passa ali, é por tecnologia, de um telefone, de uma televisão, de uma internet. Mas só sabe o que está passando aqui. Sim. Né, amada? Isso é bom a gente prestar atenção e passar a raciocinar isso para entender as coisas do Criador. Então nós somos limitados. Você não tem como sair daqui neste minuto e chegar a um local a 500 quilômetros de distância no minuto seguinte. Isso é limitação. Pergunta: o Criador tem essas entre tantas outras e inúmeras outras limitações? Não. Não. Por quê? Ele não é humano. Entende, amada? Agora, quando eu chego e faço do Criador alguém humano, eu estou louvando a Ele, enaltecendo a Ele perante as pessoas ou estou o diminuindo? Diminuindo. Amada, chega no local militar e vai cumprimentar um cara do alto escalão, mas cumprimenta ele como se ele fosse bem abaixo. Chama, por exemplo, um capitão, um coronel, chama ele de cabo. Será que ele vai gostar? Não. Entende, amada? Mas o Criador, as pessoas fazem dele como se ele fossem humanos, num nível bem limitado. Sim. Ele não é humano. Aí, amada, as pessoas ficam mandando e-mails para você. Para mim também, dizendo justamente que os homens, os discípulos, deram exemplo de quando quiser falar com o pai, ou seja, orar a ele, ir no templo. Não é No isso? templo. É, que eles iam no templo, naquele templo lá, na época. No templo do Herodes. É do Herodes, né? Que não é de Salomão. Aí você veja bem, será que os discípulos iam no templo mesmo? E iam para falar com o pai, para orar? Nessa aí, amada, eles podem até abrir a Bíblia e tentar pegar a gente, né? É. Você vai ver escrito lá: tendo João e Pedro subido à hora nona para orar. Não, eles colocam muitas passagens de Paulo também, que ia no templo orar. Orar, né? Então você veja bem, amada, que o nosso Shaul, ele não era louco. Não, Ele não pregava uma coisa aqui e outra ali. não. E quando ele vai a Jerusalém, que ele introduz aqueles filhos de judeu com o pessoal da Grécia no templo, e os sacerdotes do templo pegam ele e dizem: olha aí, este, é Shaul, Sim. é este, o que tem pregado contra a nossa lei, Sim. contra a nossa fé, que é a religião, Certo. e contra este Contra este lugar. lugar. Em algumas versões que eu estava dando uma olhada hoje, está templo mesmo. Contra este o templo. templo, é. É porque ele estava no templo, em alguns lugares está este lugar, outro lugar está o próprio templo, que era o templo mesmo, isso não É. tem dúvida. Então Shaul pregava contra o templo, sim ou não? Sim. E falava bem do templo? Não. E ia lá no templo para orar? Não. Não. Mas ele ia nas sinagogas. Também era para orar, amadinha? Não, era para Não. ensinar o povo. Era para ensinar. Veja bem, amada. Até aqui, até neste ponto, eu estou vendo do jeitinho que você talvez esteja vendo também, porque foi enfiado em você essa visão de orar. Sim. Então, na visão que nós trouxemos até aqui e na visão sua, Shaul não foi hora nenhuma orar na sinagoga. Mas na visão verdadeira, ele foi orar o tempo todo. Assim como Pedro e João subiram a hora nona,
Não foi para orar do jeito que você entende até agora, mas foi verdadeiramente para orar. Amadinha. É complicado. Agora complicou. Muito. Amado, vamos lá. Quando você está falando espiritualmente com o Criador, ou pela boca mesmo, mas está falando, se referindo ao Criador, hoje se chama oração. Meu Pai, meu Deus, eu te peço que unja esse programa, para que esse programa alcance as vidas, amoleça os corações, e que tenha aqui pessoas com coração fértil para receber essa palavra e entendê-la. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu falei, eu orei. Uhum. Mas eu falei, eu orei para quem? Para quem está assistindo? Sim. Verdadeiramente foi. Mas na visão deles, foi pro Criador. Ah, entendi. Não vê como é que é confuso, amada? É confuso. Não vê? Ah, eu entendi que as pessoas. Perfeito. Ah, tá. Tá perfeito. Ah. Entende, amado? Na visão do sistema religioso protestante, onde eu também fazia parte, Entendi. e a visão que eu teria, é que nesse momento que eu fiquei assim, eu estava falando com o Criador. Sim. Era uma oração. Agora, o resto, tudo antes e depois disso, não é oração. Aqui é o quê? Aqui é uma pregação para eles, é um pregador pregando. Entende? Então, eles têm uma separação de oração para pregação. Por que que tem? Porque aprenderam assim, amada. Certo. Mas, meu amado, deixa eu te dar uma notícia se você não sabe. Orar é falar. Orador é o falador. Pregar, falar, orar é a mesma coisa. Certo. Falar com a boca, pregar, orar para o Criador não existe. Para ele não tem diferença, né? Porque a pessoa se ora em espírito. Isso é limitação. Assim Exato. como, amada, eu falo que eu tenho que ir na casa dele para falar com ele, e assim também como eu uso a boca no meio de todo mundo, ou sozinho, para falar com ele, eu estou colocando ele numa posição inferior. Tipo que ele tivesse ouvido para ouvir. Certo. Precisasse desse mecanismo aqui, ó. Esse aqui é um mecanismo tecnológico. Sim. Criado por ele, para poder enviar comando para o cérebro eletrônico, para o cérebro interpretar como ondas sonoras, como som, e aí pela língua, pelo idioma, Correto. discernir o entendimento do assunto que está sendo tratado. Sim. Tá certo? É Correto. recurso. Recurso limitado. Sim. Fraco, pobre. O Criador não precisa disso. Ele tem um recurso muito mais acentuado. Então, quando você está falando, nunca é para ele. Ele mandou não fazer isso. Por isso que Shaul ia lá orar, do caso, falar das pessoas. Exatamente. Eu até li no Hangout esses dias uma passagem que ele fala, orai sem cessar no espírito, para se livrar das setas inflamadas do diabo, onde ele fala do capacete Ah, sim. entende? Da Sim. espada da palavra. Naquela passagem aos Efésios, se eu não me engano. Certo. Ele fala ali, orai sem cessar em espírito. Mas na hora que o povo lê aquilo dentro do sistema religioso, amado, é orar sem cessar. É orar e falar. Então, amadinho, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Pedro e João subiram a hora nona para falar. Falar com Deus, amada? Não, Não. Falar com o Criador? também não. Muito menos. Muito menos. Ele foi lá para falar com o povo. Com o povo. E ele falou com o povo? Falou. Falou. E o que ocorreu, tu lembra? Bom, tem uma passagem que muitos se converteram, né? Se converteram de seus maus caminhos, entenderam a mensagem dele, quase 5.000. Sim. E eles foram escorraçados, Sim, bateram neles. bateram. Eles foram para ser mortos. Porque Só falou, que né? as cadeias se abriram e eles fugiram. Certo. Mas eles seriam mortos ali. Então, amada, você vê o seguinte, que esse sistema religioso, rapaz, maldosamente, perversamente, ensina mentira para as pessoas, E muito. dizendo que Pedro e João foram lá para orar, como esse pessoal enganado faz. Eles dizem que eles tinham uma convivência, né? Uma harmonia lá. Uma harmonia muito boa lá com o templo. E tem que ver também que o templo era gigantesco, como você sempre explica, né? Mas ele lá pregou os santos do lá em santo. cima no templo, que ele foi nesse dia, foi em cima. Foi no cima do templo. Mas veja bem, amado, só um detalhe aqui que é interessante também. Amado, você é burro, você é idiota ou você pensa? Se você é burro ou idiota, nem assista mais, meu amado. Mas se você tem capacidade de pensar, analise. Segundo a Escritura, havia alguém mais importante que Pedro e João naquele momento? Para você existir alguém mais importante com ele?
Por que que a Escritura, amada, separou Pedro e João para falar das vidas deles naquele momento e as atitudes dele? Que ele estava chegando a hora nona para subir para falar, orar. Porque eles eram os mais importantes. Agora, pergunta para você, meu amado. Se você é idiota ou burro, não tem problema. Ninguém nasceu inteligente, mas se você pensa, faça o seguinte: se Pedro e João eram os caras mais importantes, por que não eram eles que comandavam o templo? Excelente. Verdade. Amada, o templo é do Criador? Tá bom, o sistema religioso diz que é. Sim. Continua. Existia um templo naquela época que Pedro e João subiu para orar? Existia? Existiu. Por que que não eram eles que comandavam o templo? O templo não é coisa boa? Por que que não está na mão deles? Eles que tinham que ser os pastores de lá, os líderes de lá, né? Existia alguém mais capacitado naquela época para ser o dirigente do templo, segundo essa visão do protestantismo? É verdade. É verdade. Bom, se não existia ninguém mais competente do que Pedro e João, eles deveriam ser os caras comandando o templo. E aí a história narraria que foi lá um cara ou outro subir para orar. Mas a história verdadeira, narrada na Escritura, diz que os dois subiram lá para falar. Sim. Como a palavra escrita ali está orar, e o povo aqui está bitolado, Sim. achar que orar é falar com Deus que não existe. Tanto é que eu achei quando Isso você não é. perguntou... Só detalhe, mas quando eu falo que oração com Deus não existe, estou falando isso, de ficar falando. Ah, sim. Você quer falar? Fala. Não é proibido. Meu Deus, eu quero te falar, meu Deus, ó. Eu não tô gravando aqui não, eu tô sozinho na minha casa, tô com um problema que eu não quero nem pensar, meu pai. Eu quero falar mesmo, porque esse é humano, eu quero falar contigo. Fala! É verdade. Isso não tem nada demais. Sim. Tá entendendo, amada? Sim. Mas isso não é uma regra. Excelente, é isso mesmo. Não é uma regra que você tem que falar com ele, ele não tem ouvido para ouvir. É que nós humanos, às vezes, estamos tão aflitos, que a gente não quer só... A gente quer falar mesmo e fala. Você esquece que antes da gente pensar em pedir... Ele já sabe. Ele já sabe. A gente esquece disso pela ansiedade então, nossa. pra que ficar lá falando? Fala porque, igual você falou, a gente é humano. Mas isso não virou uma coisa assim que é algo que pode se fazer. Virou algo que é tipo uma obrigatoriedade. Exato, é isso Tem mesmo. que orar, ficar falando para ele. Então, quando eu digo orar, eu só te interrompi, amado, para o povo não achar que eu estou dizendo que não tem que orar. Não, é claro. Eu falo, não tem que orar no sentido de oração, que é se dirigir ao Pai falando. Exatamente. Não precisa disso. Isso é um recurso humano, limitado. Falar que isso é necessário, dessa forma, é trazer o Criador para uma esfera menor, igual a humana. De que ele é limitado igual nós, e ele não é. Tá certo? Então, quando Pedro e João subiram a hora nona para falar, quer entender pregar? Tá bom. Para pregar, eles pregaram. E quase 5.000 almas viu que aquilo estava errado e correu. Os sacerdotes ficaram injuriados. Mandaram os capitães do templo ir lá e prender todos eles. Os capitães do templo prenderam. Levaram para a masmorra. Deram um sacode. E antes que matassem ele, Pedro escapuliu. Foi parar na casa que o pessoal estava tudo lá preocupado. Aí devia estar orando melhor até em voz alta. Estava todo apavorado. É mesmo. Né? É. E aí bateu na porta, a menina foi lá, tem um fantasma. Isso é um morto. Por quê, amado? Porque caiu na mão desses caras. É difícil sair vivo. Era difícil sair vivo, amado. Os caras eram de alta periculosidade. Tanto é que matou o Salvador. Tanto que matou o Salvador. Essa é a maior prova disso. É. Eles mataram o Salvador. Então, amadinha, só para recapitular. Quando você, que manda e-mail, fala que os homens do Criador iam no templo, amado, eu faço uma pergunta para você. Se eles iam no templo para poder orar, do jeito que você fala, tá certo? E que isso era importante, e o templo fazia parte disso, como importante também, porque não eram eles que comandavam o templo. Tinha gente mais habilitada que eles para comandar o templo. Eles iam lá para orar, por quê? Porque era deles que abria a porta, como é hoje, cada um com o seu templo. Qual era o templo de Pedro? Qual era o de João? Então para de falar besteira, cara. Perde seu tempo e mandar e-mail falando besteira, não. Porque você quer entrar por um buraco que não tem mais fim, tu entra. Cada um tem seu livre-arbítrio, mas não leva os outros atrás da mentira, não. Já chega o que Calvino dele pra cá fez, e que esse povo tudo que não raciocina tá repetindo. É, da mesma forma, né? Né, amado? É. Pô, eu tenho e-mail, amado, que eu acho que o cara é um besta de mandar. Fala que agora, algumas práticas religiosas, eles tinham. Eles pegaram aquela mania e não largaram, mas nós não seguimos essas práticas religiosas tão erradas, amado. Entende? Eles faziam aquele preceito de ficar sem comer, que é chamado jejum, porque a palavra é abster-se de. Certo. Entende?
Então eles faziam aquelas práticas, um monte deles fizeram. Mas isso não está escrito que a pessoa vai ser salvo por isso ou por Não. menos isso? Porque a gente sabe que a gente é salvo pelo Salvador. A gente sabe que o Criador nunca pediu isso. Nunca pediu Entende? isso. Agora os caras faziam, mas também eu faço muita coisa. Eu durmo, eu acordo, eu ronco. Cada um faz o que muitas quer. coisas também que Paulo fazia era para ganhar os judeus, né? Também o próprio Shaul, a gente tem que o libertar ele próprio Shaul. dessa estigma, porque ele foi claro e declarou: o que eu fiz para ganhar os que estavam debaixo da lei. Os que estavam Me debaixo fiz da como lei. tolo para ganhar os tolos, me fiz como se debaixo da lei estivesse para ganhar os que debaixo da lei estavam. Porque senão não tinha jeito. Foi Shaul. Mas aí os outros, né, que jejuavam também, faziam outras práticas dessa, eu só posso dizer que o Criador não pediu. E nem é necessário fazer e nunca foi. Porque tem aquela O coisa... Criador mandou não fazer. Os discípulos são homens do Criador? São. Mas assim... Não são perfeitos. Não são perfeitos. Então, se o próprio Criador falou que não, é não. É não. Mesmo que os discípulos fizessem. Exatamente. Né? Qual palavra é maior, amada? Do patrão ou do encarregado? Do patrão. Se o patrão que é dono mandou, o encarregado agora vai ter que ficar na dele, porque a ordem a ser cumprida pelo peão é do patrão, não é do encarregado. Amada, tem um farol de trânsito, que é um sinal, e tem um guarda. O sinal tá vermelho, o guarda mandou passar. Peraí, qual é maior, o sinal ou o guarda? O guarda. O guarda, o sinal é um recurso mecânico, Exato. eletrônico mecânico ali que ele trouxe ali. Então, quando você tem ali um cara que é superior, o homem é superior à máquina. Sim. Né? Pelo menos deveria continuar sendo. Mas nesse caso do sinal, sem dúvida. O guarda que está ali tem mais autoridade. Correto. Então o sinal está vermelho, mas o guarda parou o trânsito e mandou tu passar no vermelho, você vai. Porque a voz do guarda é maior do que a voz do sinal vermelho. Quando o nosso Criador fala, a voz dele é maior. Então, se ele falou que não é para jejuar, Que o jejum é outro? é outro jejum que ele pediu, e o próprio Salvador diz: quem tem o noivo não pode jejuar. Também. Então, se isso está desta forma, tá certo? Há de se obedecer a esse. Quando o Salvador fala assim: eu sou o pão, é ele, não é o pão da padaria. Quando ele fala: eu sou a água viva, é ele, não é o vinho. Não sabeis vós que vós sois o templo? Então o templo somos nós, entende, amado? A minha obra é crer. Então quando ele fala, eu acho que falou, tá falado. Exatamente. Se outro vem dizer que a obra é pedir as pessoas para ir para a igreja, que é o contrário, mas se vem falar que é isso, é problema dele, tá errado. A obra é dar dinheiro para a obra de Deus, para o pastor? Não é isso que o Salvador falou. Diz que a obra nossa é crer. É crer, exatamente. Nós não podemos fazer as obras do Criador, a não ser crer. Só isso. Acho que acabou, amada, porque sobre esse assunto aí de que os discípulos continuaram indo no templo, isso é muito esquisito. Não, isso é não encaixa. esquisito e você nunca tinha comentado, mas comentou agora nesse vídeo, é verdade. Se o templo é tão importante, era do bem, era uma coisa boa do que o Criador e o Salvador deixou, por que os discípulos não eram donos de lá, ou não eram pastores de lá, ou líderes de lá? Né? Todos os discípulos, principalmente Paulo. Amada, você sabe, Shaul, vamos dizer Pedro e João que subiram a Oranona para falar. Agora entenda, amada, é para falar. E falaram, eles não foram lá para orar a Deus, eles não precisavam disso. Oravam em qualquer lugar. Eles conhecem. Exatamente. Entende? Ele sabia que o Criador não é aquilo. Então ele orava em qualquer lugar. Eles não foram lá para orar, não. Rapaz, como eles foram lá para orar? Que história mal contada é essa, amada? Veja bem. Se Shaul, vamos dizer Pedro e João. Se Pedro e João são pessoas do bem, se você crer que Pedro e João são pessoas do bem, como você pode crer também que os homens do templo são pessoas do bem? Então peça seu pastor para te explicar isso. Será que aqueles camaradas que estavam no templo eram ladrões, salteadores que roubaram o templo de Deus e tomaram conta do templo de Deus? Amada, porque a história é parecida. O templo que Salomão fez, Nabucodonosor acabou com ele. Certo. O templinho, vamos dizer assim, porque foi uma coisa bem pequena que o Zorobabel reergueu, com os levitas de Macabeus foram tudo pro saco. Certo. Agora, quando Pompeu invadiu e fez acordo com o pessoal judeu que não tinha nada a ver com isso, isso era levita, aí sim, aquele templo, eles não tomaram, era deles, fizeram. Mas eles se apossaram de algo que não era deles mesmo, entende? É verdade. Era, mas foi feito para eles, por eles e para eles, igual a Bíblia Católica. É mesmo. Quer dizer, que eles também não deviam estar ali. Que não eram deles. Amada, também. não devia estar ali, nem Pedro nem João, para orar, não devia, e não estiveram para falar. Certo. Não para buscar o Criador. Correto. Tá certo, amado? Eles sabem que o caminho espiritual. É verdade. Então, veja bem, eles não deveriam estar ali para orar como não estiveram.
aqueles homens do templo que comandavam tudo não deveriam estar ali comandando nada porque eles não são levitas, e aquele templo também não deveria estar ali porque aquilo foi um acordo político feito entre Pompeu e os judeus, né, hebreus judeus. Verdade. Então não era para ter nada ali. A lei dos discípulos não está ali para não ser líder, os próprios judeus não deviam estar ali também. Se o pastor protestante tentar te explicar, amado, ele vai entrar no espinheiro, aqueles espinheiros com o espinho para dentro, que para voltar vai ser difícil. Rubens, eu fico boba, sabe por quê? Porque há muitos vídeos atrás a gente tem falado dessas coisas, mas a cada dia vai descobrindo mais coisas estranhas dentro do sistema, dentro do que a gente aprendeu. Né? Agora, essa de hoje é mais uma. Você imagina, amada, que o pastor tem que explicar. Primeiro que o pastor vai dizer que você está endemoniado, que isso é história que você ouviu na internet. É uma saída estratégica. Mas vamos dizer que ele tem que explicar. Certo. Mas ele não é tão burro, nem tão idiota, porque ele quer dinheiro, ele é sagaz, ele é astuto. Esses pastores são astutos. Sim. Então o que eles querem é grana, é dinheiro. Então, eles não vão querer perder tempo com a ovelha. Você está endemoniado, não quero mais você aqui para não contaminar os outros. É isso que vai acontecer. E vai dizer para a igreja toda, para o templo todo, esse cara saiu porque ele está endemoniado. Não conversa mais com ele que ele é do demônio. Para não saber a verdade. Mas vamos dizer, amada, num supositório, tá certo? Numa suposição, que o pastor queira explicar. Aí você olha no emaranhado de espinho assim, ó, com aqueles ganchos para dentro, aquele espinho arcado, que ele vai entrar e para ele sair depois. Por quê? Ele vai dizer assim, não, meu amado, Pedro e João subiram a hora nona para orar, mas Pedro e João não era pastor daquele local, nem bispo, nem diácono, porque havia sido tomado ali por um grupo que não era os romanos, sei lá o que ele vai falar. Mas tá bom, pastor. Agora é o seguinte, não eram os levitas que deveriam estar lá? Não, mas os levitas já levitaram, eles já subiram. Não, mas aquele templo lá não foi destruído do Salomão? Não, mas esse templo aí foi que Zorobabel voltou para construir. Não, mas o Zorobabel tinha dinheiro para fazer templo de mármore, de ouro, com pedras preciosas, como está em Lucas e Marcos, eu acho que até em Mateus e João também. Mármore, ouro e pedras preciosas. Zorobabel veio de lá todo fraquinho, aqui, junto com Josué. Ia conseguir fazer aquele templo, pastor? Não, aquele templo ali caiu do céu, você não sabe. Mistério. É um mistério. É mistério. Quando eles não conseguem explicar, eles falam que é mistério. Aí você é carnal, isso aqui é mistério. Ai, meu Deus. É aí que eu não consigo mais falar não, minha rica. É muita enganação, cara. É demais.